Estamos ao vivo no YouTube e dou início ao nosso evento, o workshop de translocação de ungulados brasileiros. E eu agradeço a todo mundo que está aqui desde ontem, aos que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. A nossa programação de hoje são 2 blocos, a gente tem um intervalo previsto para acontecer mais ou menos umas 15h30 no horário brasileiro, de Brasília. Agora, no primeiro bloco, nós temos 3 apresentações. A doutora Susanna e Kelly. Susanna and Kelly. E, por último, And a finally, we have Thalia. que já chegou? A Thalia já chegou? Has she arrived yet? Não? No? Ok. A previsão da apresentação da Thalia é mais ou menos umas 2h30. We are Cada um de expecting Thalia's vocês presentation tem at about meia hora. 2:30, so Eu vou each of you, avisar quando tiver faltando you have 5 minutos 30 para minutes. acabar I'll o let you tempo, know ok? when you have 5 minutes E left vamos of lá, your time. então, vamos dar And início. that's it. Eu Let's chamo start. a doutora Suzana. So I'd like to invite Muito Dr. prazer, Susanna. doutora Suzana, seja It is a great bem-vinda. pleasure to have you with us today. Welcome. Thank you. So I will share my screen. Ok. Okay. How's that? Did that work? Perfect. Great. Okay. So thank you again for the opportunity for us to share some of the work that we've been doing at the Madeiwa National Tallgrass Prairie. I'm Susanna Lerman. I'm a research ecologist with the U.S. Forest Service, and I'll be talking, giving a broad overview of our project, some work that I've been doing with Kelly Gutnick that you're going to hear from in a little while after my presentation, and our other main collaborator, Dan Day, who wasn't able to join us today. He's in another workshop, but the work that I'm going to be talking about is very much a big part of his interests. So just a brief background, the research that I mainly focus on is really looking at how wildlife responds to different management practices with a focus on birds and bees and now mammals as well. And then in turn, how people respond to different wildlife that they interact with, looking at some of the ecosystem services that interacting with wildlife and biodiversity provide. And then in turn, how these interactions might further shape and change some of these management practices. And so today I'm going to be talking about kind of 3 main themes. I'm going to talk about bison, I'm going to talk about the prairies, and also about the grassland birds. And then all of their relationships that are entwined together, going back into the past, talking about the present, and then looking towards the future. So let's get started. Here are some fun facts about bison. These are really majestic creatures. They're our largest mammal, land mammal in North America. They stand at roughly about 2 meters tall. They weigh about 900 kilograms. The cows are 450 kilograms, 1.5 meters tall. The calves are born at about 13 to 30 kilograms at weight for their birth. So these are really large animals, but don't let their size fool you. These creatures are very agile. They can move very fast across the landscape at these lightning speeds, can be clocked up to 55 kilometers per hour. And then in terms of what they're eating, so these are granivorous species. They forage about 9 to 11 hours per day and eat about 10 kilograms of grasses per day as well. They can live up to about 20 years. And in addition to, I'm going to be calling them bison, but another popular name is buffalo, and I'll probably interchange those 2 terms throughout my presentation. But when we talk about bison, it's also really important to put them within this human context. They are intricately linked with Native American culture, both culture, spirituality, their history. I've listed up here on the slide a few different names for bison in Native American languages. And they're, as I mentioned, they're integral to their survival and well-being. Bison, buffalo are the most significant animal to many Native Americans throughout the North American continent.
And they're central to different traditions, these spiritual rituals, their diets, the culture, and much more. And using the entire animal, whether it's for food, clothing, shelter, building tools, making jewelry, or as part of these ceremonies. And I'm going to get into a little bit more of this, but their decimation of bison has also paralleled the genocide that the colonialists have given to the Native Americans. And we see this parallel decline of bison and Native Americans, indigenous people within North America. So in the pre-1800s, prior to European settlement, bison blanketed the United States from Pennsylvania in the eastern part of the United States, all across the western part of the continent. And numbers range to about 60 million different individuals, animals. And when I was putting together this presentation a couple months ago for another presentation that I gave, I came across this painting. And I just, to me, it was just really striking to really get a sense of the sheer volume of these animals in North America. And it kind of reminded me of the stories that I was reading about passenger pigeons and how they darkened the skies. But similar to passenger pigeons, although not completely the same story, they've also had a similar outcome. In 1872, in the United States, there were several bison extermination policies, and this led to the complete decimation of these herds to, by 1900, only 750 individuals remained. And so where did the bison roam? Where were they spending their times? And they mainly spent their days grazing and roaming on grasslands and prairies throughout North America. Prairies and grasslands, they cover, in general, they cover more terrestrial area than any other biome in the world, roughly 40% of Earth's terrestrial surface. And they're found on every continent except for Antarctica. And here I'm focusing on the prairies in North America. And there's several different types that you can see if you go from west to east across this, the map of the United States. And basically what we're seeing is this tracking with precipitation levels. So in these eastern grasslands, there's a lot more rain, they're moister landscapes, and they have taller grasses. And as you move west, you have less rain and these shorter grasses until you get into these steppe lands, more arid types of landscapes. These grasslands and prairies, they're co-dominated and dominated by graminoid vegetation. These include grasses, sedges, rushes, and forbs. And the rolling landscapes, they're often devoid of different types of woody vegetation like trees and shrubs. And as I have here pictured on the top right, to get a sense of the root-shoot ratio, so they're pretty extraordinary in terms of the amount of energy that they're spent putting biomass into the soils. And so because of this, grasslands and prairies have some of the most fertile and richest soils in the world. They're able to allocate a large proportion of their biomass below ground, and coupled with a really slow decomposition rate, they accumulate a significant amount of soil organic matter. And so because of this, they're able to stabilize the soils, they're able to store an extraordinary amount of carbon, they provide wildlife habitat, and they also support biodiversity. Another key component about these prairie systems is really thinking about them as a system. And so I really appreciated a lot of the talks that we heard yesterday about thinking about these trophic dynamics and about these systems that we're looking at. And so when we think about ways to protect and restore and rewild these areas or species, really kind of stepping back and thinking about the ecosystems that we're trying to restore. And when we want to think about restoring these ecosystems, it's really important to understand how this system functions. And so with these prairies, specifically I'm going to talk about the tall grass prairies. They're interdependent on three main types of disturbances: drought, fire, and grazing. So for example, when you add drought to the system, what we see
is that it leads to this desiccation and mortality of the plants. And it's been estimated that roughly between 36 to 100% of the plant cover is reduced because of drought. The drought eventually exposes a lot of bare ground because of the death of all of this plant matter. However, some species, particularly those more drought tolerant, these are species that are more typical in these mixed and shorter grass types of prairies, they're able to become established. And these species, they're already present in the seed bank. And so the drought really instigates kind of this reshuffling of the plant community within these prairie systems. But eventually, as the drought subsides and as it ends, many of the tall grass species are re-emerging after the state of dormancy. And yet we'll start seeing another reshuffling of the plant community. The next disturbance to think about is fire. And historically, fires originated from lightning and activities of indigenous peoples. And a key component to remember when we think about fire is that they really need a lot of plant litter and dead grass, which are provided through droughts, combined with open landscapes and wind to really take flame. And so I just also want to point out that I'm talking about these three different disturbances separately, but they're all dynamically connected to each other. But I think it's, in terms of understanding how they each function separately, but then recognizing that they're also interacting with each other as well. So once you have these fires, they burn the landscape, and then what happens is that they expose these soils, so similar to the drought. So you have a lot of this open soil. And then what happens here is that you have these really warmer exposed soils. They can be up to 20 degrees Celsius warmer than the surrounding areas. And so because of that, it's again able to have some of these plant species emerge. And so what we're seeing as a consequence of fire on the prairie system is, in actual fact, we're seeing lower plant diversity because of this decrease of plant cover of these subordinate species. However, we're seeing this increase in productivity of plant productivity. And just like how fire and drought interact, we also have grazing within the system as well. And this can really complicate the diversity and the nutrient cycling patterns on these prairies. So bison they have most likely co-evolved with these grassland systems, but a couple of key factors to know about bison. First of all, that they are selectively consuming some species and leave others behind. So they're eating the grasses mostly, and not so much some of the floral, the other flowers that are growing within these prairies. So in other words, these are picky eaters. The other thing, because of their large size and their movement around these systems, they trample the prairie, they're compacting the soil, and they're redistributing nutrients and also distributing seeds throughout these landscapes. So they're greatly altering the plant communities and populations, the population structure throughout these prairie systems. And in addition to how fire and drought are correlated, and so is grazing in terms of being attracted to these recently burned areas because of these new grasses that are emerging. And they can also help reduce some of these fuel loads for future fires. So fire and grazing, when we think about them across this landscape, they're spatially and temporally entwined together. And these disturbances are creating this dynamic landscape of these shifting patches, these mosaics throughout these prairie and grassland systems. And factors such as time since the last fire, the grazing intensity, the number of bison on the landscape, the amount of fuel accumulated, they're all interacting. And although fire, as I mentioned, can reduce the plant diversity within these systems, the ability of bison grazing on these properties, on these lands, is counteracting this loss of diversity. It's because they're consuming many of these dominant grass species and allowing some of these other flowering plants to emerge, therefore increasing the diversity
the plant diversity overall across these landscapes. And so they're creating this pyrrhic herbivory. And by understanding how this whole system works, it can provide us clues as to how to manage this patch burn grazing dynamic. And so a similar story with the bison. What we found pre-European settlement, the prairies and grasslands covered about 162 million hectares within North America. However, with a combination of fire suppression, the genocide of indigenous people, the demise of bison, and increased pressure from urbanization and agriculture, we have lost significant amounts of this of the prairies throughout North America. This is one of the most endangered ecosystems in the United States, particularly the tall grass prairies, where less than 4% remain today. So the third theme that I mentioned are birds, or grassland birds. And to me, this is the part that I get mostly excited about. I'm trained as an ornithologist, and so this is the main reason why I was invited onto the project. And I just want to take a minute to appreciate some of these iconic species, these grassland birds that are dependent upon these grassland and prairie systems. And so there's these reverberating consequences for a whole slew of species, especially these grassland species, when we lose these prairie systems. And so here I just have some of the jewels that I think of when I think of grassland species. And so from the top left to right, there's Henslow sparrow, sedge wren, bobolinks, and greater prairie chicken. The bottom row from left to right, eastern meadowlarks, grasshopper sparrow, upland sandpiper, and dickcissel. And although I kind of listed those different species, they're not distributed randomly across the landscape. They have these particular niches. And so if we beckon back a couple of decades to MacArthur's seminal work about these bird niches within New England forests and how different species are able to coexist based on different forest structure, we see a very similar thing playing out in these prairie systems as well. And so within the tall grass prairie, it's dominated by these tall grasses. However, there's mixed grasses and short grasses also within these landscapes, because as I mentioned, this is a dynamic patch system. And so when we look at these different types of grass structures and habitat structure and take into consideration the tract size, soil moisture, the amount of woody plant debris, and the plant composition, we start seeing how birds are distributing themselves across these landscapes. So in these really tall parts and tall and dense vegetation that have a really well-developed leaf litter system, we see Henslow sparrows and sedge wrens. In these more moderate to tall grasses with well-developed litter layer, there's dickcissels and bobolinks, and they're finding their niche here. Then we go down into the short grass prairies, the shorter grass areas of the prairie, and here we see meadowlarks, grasshopper sparrows, and greater prairie chickens. And in these short grasses, the upland sandpiper, this is where they like to spend their time. So that's a little bit of the ecology of grassland birds, but there's also so much beauty, both to see and to hear. And when I was, again, doing some more research on this project, I came across some of John James Audubon's writings about North American birds. But the one about meadowlarks, I think really, really hit home. And I just want to take a moment to read this to you, because I think it really captures the beauty of the ecology of the prairie system. And this is what he had to say about eastern meadowlarks. See the lark that arrived last evening, fully refreshed and with the bosom overflowing with love towards her who had led him thus far. He rises from his grassy couch and on gently whirling pinions launches into the air in the glad hope of finding the note historical symbol of the United States. They were designated as our national mammal, and it was also recognized that they have this intricate relationship with Native American tribes.
Because of this act, it also recognized that there's more than 60 indigenous tribes that are participating in this Intertribal Buffalo Council. And finally, it also recognized that bison can play an integral role in improving the types of grasses found in these grassland and prairie systems. And so when we think about back from the brink, so there's acts from Congress and the work from the Intertribal Buffalo Council. And what I want to spend the rest of my talk talking about now, and then Kelly and Joe Wheeler will go into a little bit more detail, is the work that's happening at Madeiwa National Tallgrass Prairie. And so this is a national tallgrass prairie, and it was established a little over 25 years ago. It sits on the ancestral lands of the Kickapoo, the Peoria, the Kaskaskia, the Potawatomi, the Miamia, and the Siouan-speaking people. Apologies if I have mispronounced any of these names, but I did want to recognize the native lands that we get to have the honor to work on. And then this is the first and only national tallgrass prairie within the U.S. forest system. It's about 2,000 acres. That's roughly about 8,000 hectares. And the one part that I get very excited about, probably because I spend most of my time studying urban and suburban systems, is the location and the proximity of Madeiwa to the city of Chicago. So this is one of the biggest cities in North America, in the United States, with 9.5 million people, just an hour away from Bison. So to me, I think that's a really exciting component and provides all of these wonderful opportunities for the public to come and learn about bison, learn about restoration, and then fall in love with these grassland bird species. And so just to step back a little bit in terms of what the Forest Service does. And so our mission is to sustain the health, diversity, and productivity of the nation's forests and grasslands to meet the needs of present and future generations. And so here I've highlighted in orange that you can see on this map are all of the different grasslands that are under the management of the U.S. Forest Service. And you can really, and then in the green blobs that are scattered throughout this map are all of our national forests. And so the other thing that I want to point out here is that Madeiwa is the only grassland in this northeastern part of the United States, and also in the southern part as well. And so really have this opportunity to take lessons that we've learned and expand it to other areas within the eastern parts of the United States. So in terms of the timeline, in terms of the project that we're doing, as I mentioned, Madeiwa was established in 1996. And as part of the Prairie Plan of 2002, it includes these standards and guidelines and goals and objectives for land use and land management. These included habitat restoration, grazing, and research. And the restoration efforts also provide these recreational and educational opportunities, because as I mentioned, in terms of its proximity to Chicago. By 2012, momentum increased to reintroduce bison to the landscape. Wade Sprang, the former Prairie supervisor, met with and consulted 8 different tribes about the restoration efforts and introduction of bison on the prairie. In 2013 was an exciting time when Kelly Gutnick, she was hired as the range specialist to deal with cattle grazing permits. And by 2015, she expanded her work to include bison and is responsible, or was, she's got some new duties now, but responsible for the bison health, welfare, and their dynamics. In 2018, Wade contacted Dan Day, a research forester with the Northern Research Station, to set up some research projects within the system. And then in 2018, another component happened. There was the transfer of 8 bison. They arrived to the prairie, and this was based on these consultations from previous years, and these were bison that were transferred back over to the Santa Sioux Nation to help this connections between what was happening on Madeiwa and this the tribal relations that we had through the Intertribal Buffalo Council. And then in 2019, this is when the team was expanded to include Mike Byrne and Lauren Sullivan, as well as me on the right
here, this is, we're the three team members that are really leading some of the work on bison movement, the plant ecology, and bird component. And in 2021, we had our first season for our research. And so hopefully in a couple of years, we'll be able to come back and share most of what we found. But just want to get to some of the main objectives of this project. And so the main question that we're really trying to get at from a research component is, does it work when we reintroduce bison during an active prairie restoration project? And that's the key component here, that it's we're introducing them during this active component. And so we have these kind of main objectives that we're investigating. And so really looking at these movement patterns throughout, how are bison using these different landscapes, looking at how native vegetation responds to the reintroduction of bison, and then how grassland birds respond. And we're continuing to increase the introduction and the integration of traditional ecological knowledge into the way that we're managing these systems and understanding these systems, and then taking some of this knowledge and then sharing it back with tribes, and then eventually to develop, design, and implement a grazing management plan for prairie restoration and management. The project has these different experimental treatments, and these are, let's see, add that on here too. And these are typical management practices, including fire, mowing, herbicide treatment, and bison grazing, to tease apart these more different ways that you could be managing these prairie systems. So you have these more natural disturbances like fire and grazing, and then these more prescribed management practices like mowing and herbicides, and to seeing how they interact. And as I mentioned earlier, fire and grazing are these two key components to maintaining and restoring the biodiversity of grasslands. However, many grassland restoration projects, they are not incorporating a whole bunch of these different components. And so we lack this complete understanding of all the different tools that we have to really try to increase the success of these restoration projects, and to really try to mimic these grassland dynamics. And so by exploring the combination of all of these different factors, this could be the key for understanding why grassland restorations tend to have less plant diversity than their native counterparts, and why restorations tend to lose this plant diversity over time. And so kind of the more specifics that we're looking at, as I mentioned, we want to get a better understanding of how bison are using this landscape. So earlier this year, last year in November, we put some GPS collars on 6 different individuals to really start tracking where they might be spending their time in the different treatments. And so this is just 1 week worth of data. And so again, this is research that's ongoing. So hopefully we're going to be able to start understanding some of their preferences and where they like to spend their time, and that could give us some indication of the success rate and the importance of these different treatments. In addition, we also have plans to better understand how bison are dispersing seeds and their diet. We plan to give them seed baths. This includes seeds that are not present in the active restoration seed mix. And then seeing how they're establishing different seeds in these different wallows, and then looking at dietary analyses, looking at their doing feces analyses as well. And so this again will let us determine which types of species the bison are consuming. Looking at plant. Você tem mais 5 minutos. Thank you. Looking at plant restoration success. Okay, thank you. Looking at plant restoration success, the other thing that we are looking at is, again, actively measuring and tracking the plant communities, the plant cover, and the plant biomass. And again, looking at the restoration projects within these bison areas where bison are grazing, and outside as well. And then finally, looking at the grassland bird communities, the part, as I mentioned a couple of times, that I'm most excited about.
And we are so fortunate to build upon decades of research by Dr. Jim Herkert from Illinois Audubon Society. Actually, he's recently retired, but he's been conducting bird point count, monitoring the birds at Madeiwa for roughly 40 years. And so we're able to really start understanding how restoration can start shifting and changing the bird populations throughout Madeiwa. And based on this 40 years of data, what we're seeing is some of these trends. And so the news isn't completely horrible. So this is kind of good. So species like bobolink in the top left, grasshopper sparrow and savanna sparrow. So the two species on the top and then the middle one on the left, they're actually doing okay. They've stabilized in terms of their population. And this is in contrast to statewide and regional trends, which continue to show that these species are really declining severely. And so based on some of the research by Jim Herkert and Glass from 2016, they're suggesting that the introduction of bison might help to provide the needed habitat structure to maintain these populations. So grazing is needed to maintain the short grass habitat, but also the medium stature grass habitat. So remember, like bison, they're going to be moving around and looking for these different types of grasses throughout the landscape. So they're going to help create this mosaic. And again, remember how this the slide that I showed earlier, just showing how these different grassland species require these different grass heights. And so we're hoping that by introducing bison and grazing, that they're going to provide this necessary continuum of grass heights from the short to tall, as well as a mixture of flowering plants for these grassland birds. And so in addition to looking at the bird communities over time with the restoration component, we're also going to kind of hone in on the specific treatment areas, because those point counts, the bird monitoring has happened throughout the entire area of Madeiwa, not just in the small section of where we're doing our experimental treatments. And we all know that birds fly, and so it's pretty difficult for us to pinpoint the exact different types of management practices based on the different bird communities. And so we're looking at some of these population responses as well, focusing in on nest success. And again, looking at monitoring the areas where bison are grazing and not grazing, and then looking specifically on these different treatments to see whether or not we're seeing any differences in nest success based on these different treatments that we're applying to the landscape. And we're mainly focusing on meadowlarks, but also other grassland species depending on sample sizes. And finally, one other component that we're also doing is to better understand how grassland birds are using these specific components. So, similar to some of the translocation work, what we're doing here is, again, like putting these GPS archival tags on meadowlarks. We're going to focus on meadowlarks for this component of the study as well, and to get a better sense of their daily movement pattern. And so doing that during the breeding season. So again, we can get a sense of where are the key places where they're going in terms of getting the resources that they need for breeding success, and being able to link that to their nest dynamics as well. And so I think with all of the different components, both at the community, the population, and the individual levels of looking at these grassland birds, we're really hoping that we get a deeper understanding of these habitat needs for these declining beauties, as well as being able to take this information all together and to help inform some of these prairie restoration projects. And so with that, I'd like to turn the screen over to my colleagues, Kelly Gutnecht and Joe Wheeler, to talk a little bit more in depth about the bison biology and the translocation component, as well as the relationship of bison and indigenous people. So with that, I will stop sharing my screen. Thanks, Susanna. I'm going to share my screen now that I've got the know how to do. For me, everybody, Susanna, thank you. Everybody disappears.
my computer screens are wonky, so let me just, can somebody give me the yes? You can see everything I've got going on here? We see you. Can you see my presentation or just me? Both. Okay, great. Let me get started. So I am very distinctly sandwiched in between Susanna and Joe for a reason, because they have the specialty and the know-how. I am the person in the middle, and I have the great experience of seeing the full dynamic of this bison experiment, from the bison arriving to the restoration, to the care that it takes to have a herd, to support a herd here, to the ecology and the ecosystem planning on the ground, and then finally where Joe Wheeler will help me out, our bison exiting the prairie. So let's just go ahead and dive right in. So what you see here on your screen, this is just merely a huge cattle hauler full of bison. 2015, as Susanna mentioned, Madeiwa receives 23 female bison from South Dakota. And at that same time, while I was on the trip getting these bison, we had 4 bulls arrive from Fort Collins, Colorado. And this is as simple as it looks like when you are just unloading bison. It's that dynamic of what it takes to get the bison on and off the trailer that I will talk to you about here in a little bit. But first, let's talk about what happens when the bison are here. Why do we have bison? What are we using them to do? And I'm going to supplement and hopefully complement what information Susanna has already provided. But what you see here with the color is Madeiwa National Tallgrass Prairie. We're about 20,000 acres. And the area that we are working on, our restoration with bison experiment, is just a small subset of that. So we're talking approximately 1,200 acres of this dynamic ecosystem that's a mosaic of savanna and upland prairie, and then we've got the wetland mixed in with the blue, and then we see this giant green chunk of land at the bottom, which is our grassland habitat. For us, as we start talking about different types of disturbances, as Susanna discussed, we primarily use bison and cattle, and that is the program that I oversee. So why are we intermixing the two? Traditionally, Madeiwa has stuck with disturbance via grazing by cattle. But then as we started to dive in and look at these different types of grazers and the different disturbances that they make, though similar, they do cause a different effect on the ecosystem. So as we have here, we have introduced these bison. As they graze, they tend to move along, whereas when you've got cattle, they are going to stay in one spot, in one pod, and they're going to eat everything down to the ground, and then they're going to move on and do the same thing in another location. So as bison graze, they continuously move. So whereas cattle will take everything down to about 20% stubble height, you've got bison, and as they graze, they're going to leave about 60% stubble. So they can continuously move and come back. Not a whole lot of difference, but enough so that it does make a difference when we go to our landscape level monitoring. Bison are more selective of grass in their diet as opposed to cattle. Bison tend to consume less water overall. The bullet point here about cattle lingering around watering areas, I have found bison also linger around watering areas, and that was one of the high points of getting bison, is that they continuously graze and they won't damage your watering areas. Not true. Where there is a water source and it is hot, there will be a bison trying to dig at, if there is not water readily available on the surface, trying to dig for it and get within that water source.
One of the other highly sought after qualities of bison is they require less time. So where cattle, you have to be available as the females start to drop their calves in case a calf gets stuck, it has to be pulled. Bison require no assistance. And then the great thing about both animals is that they create these microhabitats, whether it's a wallow for a bison or a trail for a cow. So we are using bison as a restoration tool. We know how to restore here on the prairie. Traditionally, what we do is we take a tract of land, we put it into row crops in Illinois, either wheat or soybeans or corn. After 5 years, we rotate that out. We do the initial planting of prairie forbs and grasses. We start our monitoring and maintenance, floristic quality monitoring, burning, as Susanna mentioned, there's a huge tie with grassland prairies and burning and even grazing. And then we'll start with our supplemental plantings. And then restoration is not something that happens quickly. So when I talk about the supplemental plantings and the monitoring and maintenance, this is over a 5 to 10 year period before you start 5 years before you start to see a shift in the ecosystem, 10 years before you start to see some desired condition. So how are we accomplishing this? It's not something that you can do and be done with. This takes a lot of dedication, and we are fortunate here that we have an array of specialists from wildlife biologists to ecologists to range specialists to vegetation management specialists to botanists who are all involved in this process. Then we get to tier out to our partners such as Susanna and Dande at our research stations. And then we have our non-governmental entities, as Susanna mentioned, from the Illinois Botanic Society, etc. But what do we do? So we have to start with the basics. Just like, I'm just going to compare it, just like when you have kids, the doctor always asks me first, what does their poop look like? What does our soil look like? That's my comparison. What's in it? What are we starting with? And let's build upon that. So how do we do that? We just simply go out and we take samples of our soil, our water, our current vegetation on the ground to see what they're comprised of, to see what we are working with. After that, we start our maintenance in conjunction with our monitoring, and we do that in many different ways. Photo plots, just a quick visual of what's going on the prairie and how we can supplement that with the ecosystem maintenance, whether that's a combination of burning and grazing, of burning and tree removal, of invasive species control and grazing, etc. There's a vast opportunity of combinations or solo maintenance regimes that we can do. And then what's our desired condition? So Madeiwa National Tallgrass Prairie is a former Joliet arsenal, is formerly the Joliet Arsenal. So we have a lot of infrastructure, which is where you see this doorway to heaven, if you will. This is what we start with, a lot of infrastructure. We take that down and then we begin the restoration process. We begin the healing process of the land. We do that via planting, maintenance, disturbance, etc. And then ultimately we get our desired outcome. So Susanna brought up our restoration experiment with bison, and I just want to touch on that a tad since hopefully to tailor onto what Susanna mentioned. So what we have going are 3 practical land maintenance practices, and that's prescribed burning, herbicide, doing or leaving things as fallow, and for us, mowing. And so we're taking these practical approaches and we are dividing our 1,200 acres that we have bison grazing on. We have divided that into these color-coded areas. They're approximately 90 acres apiece as we start going from top to bottom. And we have bison on one side, bison grazing on one side, and no bison grazing on the other side. We're just replicating our treatment so we can see
how bison, one, move throughout the experimental areas, how they interact within the experimental areas, and what our carrying capacity for this area once we start to see a shift in the ecosystem. What's the carrying capacity of bison that we will allow in this area that will help rather than hinder? Our current guess is that once we have achieved the quality of restoration that we are looking for, we can have a carrying capacity of about 200 animals. But prairies, as you saw from Susanna's presentation, are highly productive. So we'll see how we can expand our herd from there. Just a little bit more on the experiment. As we move towards the bottom of this, the treatment areas where you just see the black outline, we will not have any bison grazing in there. And I'm going to say that I'm reserving that area as an area of reprieve. If we have a situation where the ecosystem is not responding well to being grazed to the type of disturbances, I want to be able to move the bison down into a safe zone where they're still able to get all of the nutrients, all of the water, all of their grazing needs met. So part of this area is already restored. So as Susanna said, we're going to be doing seed baths for the bison. We will also let them run through this restored prairie before we do an annual roundup, and I will talk about that here in a minute. Before we do an annual roundup, we will have them run through this restored prairie and collect that seed on their hide as part of one of our dispersal studies. So here is part of our herd. This area that you can see has not been under any sort of restoration. So out there, we have a lot of perennial grasses, non-native perennial grasses, but just as beautiful as the herd that you can see, then we'll start to make that shift. So as beautiful as this photo is, in the next 5 years, if I were to take this same picture from this same spot, it will probably be covered in invasive species as we start to kill off that top spray of vegetation, give that seed bank a chance to explode with what's in it, and then start to control those species and overseed with our native prairie plants, grasses, and forbs. So just as bison come into our ecosystem, bison have to leave because we have to do our part to ensure, one, that the ecosystem that we're staying within the thresholds of what our ecosystem can carry, and two, we also have to watch our herd dynamic. So we don't want to have too many breeding bulls. We don't want to have too many females that are capable of becoming pregnant. We don't want to have too many bulls that are capable of becoming sires. And so we have to regulate the number of animals and the type of animals in our herd. And the way that we do that is every year I hold an annual roundup. We run every single bison through this system. One, they get a health inspection, complete health inspection, and two, we use this as an opportunity if we are going to remove animals from our herd, then we have an area that we can put them until somebody can pick them up. So what we have here is just, as you can see the visual of our handling system, it's a quick series of not of just slight turns. Bison, by instinct, are herding animals. It's not as easy as one might think to herd a bunch of bison. There's a lot that goes into it, a lot of bodies that are involved. Logistically speaking, that could take up its own time frame. But in all of the essence of sparing time for my affiliate, Joe Wheeler, I'm going to move forward here. So we've taken the bison, we've brought them onto the prairie. They've done what they need to do. We have taken them through the handling system. They've got their health inspection. Where are the bison going to go now, and how are they going to get there? The same way they got here. We will load them onto
a semi-truck. We will load them onto a trailer. However, the participating party chooses to haul their bison. It is kind of a rough process. There's nothing gentle about it, and there's no way for me to try to shelter anybody from that experience. Bison are big animals, though gentile as they may seem. You get them in a confined area. You get them, in this instance, for the picture, you get 5 bulls in one spot. It becomes quite a production. So where have our bison gone? We have our affiliates with the Intertribal Buffalo Council. We have sent a lot of bison west of the Mississippi River. We have sent bison to the University of Georgia, and we have transferred bison to our affiliates at the Nature Conservancy. That being said, I want to be able to save some time for Joe to talk more about the first part of this and how we have our affiliates lined up with our tribal council. And I will stop sharing, Joe, and turn it over to you. Thank you, Kelly. And I will try to speak fairly quickly after we look at Kelly's kids here. Sorry, everybody. My controls are hidden. Kirsten, if you can command my station, you can stop my sharing. And I can't do that, Marcelo. Você consigue controlar? But these are my kids. Thank you. Ada, Larry. Can you see at the, Kelly, can you see at the bottom the green share screen if you somehow take your... No, I don't. Everything disappeared on me. Where did it go? Okay, I stopped you. Thank you. You're free. Now we just see you. Okay. All right, and I think we're up on mine now. Yes. Well, good afternoon. I'm Joe Wheeler, and I work with Kelly as the archaeologist and tribal liaison at Madeiwa National Tallgrass Prairie. So in the U.S., the reintroduction of bison is more than a scientific issue of reintroducing grazing ungulate megafauna. It's really part of our U.S. national mythos, how we understand ourselves, how we understand our history. Although we always use the graphic on the left, it needs a little more explanation, and I'll do that in a minute. But yes, bison were historically on all the brown shaded lands in North America as depicted there. And that's very closely tied into the depiction of American Progress, the name of the painting on the right from 1872. You'll note that as the European Americans are bringing light and stagecoaches and plows and telegraph lines, led by the spirit of progress, at the same time on the left, Native Americans and bison are forced into the shadows to clear the way for that progress. And the connection goes beyond just an old painting. Probably the most important thing in any modern culture is money. And in fact, both the Native Americans and the bison were on the money. This is the front and the back of what's still popularly called the buffalo nickel. And although it has not been produced in 82 years, it's still something that every US adult would instantly recognize. In the early 1800s, there were indeed about 60 million bison in North America, mostly on the northern and southern Great Plains. Native Americans held and still hold the bison in esteem in both practical terms of domestic economy and communal economy and spiritual observance. But due to intensive Euro-American hunting of the bison, they were nearly extinct by the end of the 1800s, population numbering in merely the hundreds. This is the classic depiction of a Native American bison hunt, but this image too is part of that mythos. That is, while not untrue, it's not the complete story. Bison hunting on horseback was not the norm until probably the 1700s. And before that, particularly in the West, more common was to drive herds over precipices, a dangerous and large-scale communal undertaking. In Illinois, where Madeiwa is located, we don't have that kind of terrain.
In Illinois, archaeologists have identified a 2,400-year-old spear point in the ribs of a bison discovered on the banks of the Illinois River, long before horses were thought to have been locally available to aid in the hunt. This suggests that Native Americans may have used the muddy banks of rivers to help in bison procurement. And very early French accounts describe Native Americans' use of setting fire to the prairies in Illinois in order to drive bison into kill zones. This method too would have been probably the most practical on the tallgrass prairie. And that's where we need to untangle bison and Native Americans a bit. Although bison were found in all the shaded areas in the map at left, their populations were much more dense in the two darker shaded areas, the Great Plains herd and the Southern Plains herd. Yes, there were bison in the lighter shaded areas, in the lighter areas, which includes Madeiwa National Tallgrass Prairie, but not in herds numbering in the millions as they were in the plains. As an analogy, I like to use the scatter plot map on the right. It shows the density of Uber drivers in New York City metropolitan area. So the dots in that scatter plot show that while there are Ubers in the suburbs, they're much denser in the middle of Manhattan. So too, bison are available and part of the Native American culture and subsistence throughout their range, but they were much more central to the daily economy of the people who lived where their numbers were much greater. Now here's a word slide. Although everyone throws out the statistic of there having been 60 million bison in North America in the early 1800s, somehow our numbers from Native American people upon the arrival of Europeans is much less precise. Estimates range between 1 million and 113 million. Recent estimates suggest around 5.65 million people at that time. These population declines started much earlier than that of the bison, probably with the introduction of European diseases. And while I'm certainly not suggesting a moral equivalency, there is certainly a statistical similarity. By 1890, it's estimated there were only 250,000 Native Americans left in the US, less than 5% of their earlier population. Today, there are about 6.75 million people who identify as Native Americans in the US. They constitute about 2% of the US population. Many, but not all, are members of the 574 federally recognized, federal government recognized tribes, bands, and nations, and over 200 non-federally recognized tribes, bands, and nations. An important difference is that when we have interactions with federally recognized tribes, as we are part of the US government here at Madeiwa, those interactions are at the government-to-government level. As the tribal liaison of Madeiwa National Tallgrass Prairie, I can talk to and work with the tribes, but I cannot make binding promises on behalf of my agency or the US government. The government recognizes tribal ownership of 22.7 million hectares of land in the United States. And a lot of the tribes that own that land would like to or have already established bison herds. While the US government manages 259 million hectares of land, and the US Forest Service over 78 million of those hectares of land, most bison on US government land are on the 32 million acres of land managed by the US Park Service. The Forest Service actively works with the Intertribal Buffalo Council, a group representing 69 federally recognized tribes throughout the US, and their mission is at the bottom of this slide, as is their website in the lower right if you'd like to visit it. On this slide, you can see where those tribes have their land. Most of the dots are in the Great Northern and Southern Plains areas, but even that neatly drawn correspondence begs some explanation. For example, this red dot here represents the tribal offices within Kansas of the Prairie Band Potawatomi. But the Prairie Band Potawatomi used to live on the land that is now partly Madeiwa National Tallgrass Prairie.
until they were removed to Kansas by the US government further west in the 1830s. Although we'd like our national mythos to fit neatly on a map, it takes people and it takes understanding and it takes a lot of mutual effort to actually bring the bison part of that mythos to life. So far, the Intertribal Buffalo Council has used it to bring over 20,000 bison back to current tribal lands. And Madeiwa National Tallgrass Prairie continues to work with Native America and Native Americans to contribute to making that happen. Thank you. Obrigada, Joseph. Obrigada, Kelly. E obrigada, Susanna. Thank you, Joseph, Kelly, A and gente segue Susanna. agora com a nossa programação. We now As continue with perguntas our ficam para o program. final. Okay, Se so the alguém questions tiver are alguma coisa, for pode the colocar end. no So if you chat. have Eu convido anything that então you'd a like to address, Thalia. please Olá, put it on the Thalia. chat. And then I'd like to invite Talia. Hello, Talia. O microfone está sem sonido. Your microphone Hola, buenas is tardes a turned todos. off. Hello, Buenas good tardes. afternoon. No sé si debería I'm not hablar sure en español lento if o you en prefer inglés. spoken qué Spanish preferiría. slowly or in ¿Qué English. I don't prefiere? know what you prefer. Vou perguntar no chat. O que preferem? Inglês melhor para os tradutores. Em inglês, os tradutores conseguem. Bien. Em inglês, temos tradução. Bueno, Ok. okay. Já está. See, Sim. okay. So today I'm going to present our project, tapir introduction project in Iberá wetlands in Argentina as an experimental experience we had with this species here. So just to brief our work from Rewilding Argentina, we are a foundation working in different parts of Argentina. And mainly this is the kind of model we try to carry out in each project, which is mainly trying to guarantee the protection of the land by creating parks, either donating great portions of lands, purchasing private lands and then donating to the states to create national parks, or supporting the creation of these kind of lands, and also creating public infrastructure for visitors to be able to visit these places. Also working with ecological restoration, mainly rewilding by reintroducing species that were extinct in these places, and focusing mainly in the key species, the ones that for their characteristics have a great effect in these ecosystems. Then promoting these areas, these protected areas, for visitors to come and to start demanding services and products from local peoples who are the ones that will benefit from these areas by being the ones offering different kind of services. And thus, these communities would, of course, feel proud of their lands and their protected areas and help defending these places. This is one of the projects, the first one that we started in the foundation in Argentina, the Iberá wetlands located in the northeast Argentina in the province of Corrientes. And this is the structure of this protected area, mainly the Iberá Park is the combination of the provincial park, which is mainly the water, wetlands, lagoons, streams, and the lands that were purchased by the foundation that were formerly cattle ranches, and then were donated to the state to create the Iberá National Park. So combine the Iberá National Park and the provincial park, create this large protected area in this region. Just to summarize the story of this place, in the past, this wetland was a place which wasn't inhabited by many people, but
It had a great activity in hunting. So it was a wetland where locals entered there for many days to hunt whatever they found. And then selling the fur, the feathers, the leather to local markets, and then even internationally for many decades. So of course, this wetland got degraded. It lost a lot of species, and also others got diminished in number. So this could be some of the species we would find in the beginning of the last century. And at the end of the century, many of them were gone, and others have diminished their numbers, even almost disappeared. So with this scenario, the tapir is one of the species that used to inhabit the province and the northern province and the Iberá wetlands. By the end of the year, by the end of the last century, and disappeared. And even nationally, the tapir is a species that is currently considered endangered. So you can see the former range of the species, and now it has lost about 46% of its historical range in the country. So, well, mainly the work we're doing in Iberá with rewilding is trying to get these species back to this ecosystem by reintroducing animals. Most of them are animals that come from captivity, that are, of course, they have to go through quarantine, pre-release, and then release with monitoring and supplementing them during the first times. The first months, they are free. And making different population nuclei around Iberá. So this is a graphic showing all the places where we're releasing individuals from this species and creating these population nuclei. Well, mainly the tapir project started in this region in Rincón del Socorro. For obtaining the animals for this project, we started making meetings and arrangement with different institutions, and even we work with the governments of Brazil to be able to import animals from Brazil. So in that moment, we were able to obtain 6 females and 8 males from these different institutions, including Itaipu from Brazil. We all transported this animal, and also we had the experience of one of our monitoring technicians that went to Brazil to work with Patricia and to learn from the experience they had there monitoring the species. So it was a good experience as well. And after we could obtain these animals, we transported them to our quarantine facilities in Corrientes, where they went through different analyses to check whether they had they were okay. Around 16 different diseases were checked, and when the animals were okay, they were taken to the field. So in Socorro, in this area, we created different pre-release enclosures where these animals were stayed for some around a month for them to get used to the new environment. They were supplemented with food. This is just to show another kind of pre-release we chose afterwards, because it's easy to move them from one side to another, to enlarge them, change the shape of the place, depending of the needs. So these animals spend some time in these pre-release enclosures, supplemented with different vegetables and even this kind of dry food. And when they were already adapted, we released them. We released them into the wild. These animals all had VHF collars. We also had some issues with the collars because they hurt the animals. I am aware this is something that happened also in Brazil. So we had to think of different adaptations for the collars not to hurt them. But eventually they got used to it, so it was okay. Let's see if I can move forward the video. Okay.
Then there we can see the tapir meeting with others that were already free. These animals, of course, they are from captivity. They are very quiet animals. It was easy for the monitoring technicians to go approach them and to see whether they were doing fine, whether their overall condition was good, if they had any, if they were hurt, etc. So then we carried out the monitoring of these animals in the field. They all established their own territories. Some moved more than the others. And also we had to intervene sometimes for different curations. For instance, we had a tapir that was hit by a car in a road nearby, so it had to be cured. And then from that moment, we also put this red kind of tapes in their collars. This is a tape with the lights of the cars. It reflects and it's easier for locating them. Also, some of them even herd with each other, and also we had to cure them. But overall, these animals adapted very well to the new environment. Eventually, after the first winter, they knew how to find their own food, and they did it very well afterwards. And then in 2018, we received the news of the first pregnancy in one of the females. And in the field, 2 cubs were born, and there was another pregnant female by the end of the year 2018. So the cubs went very well as well. Everything went really good. But eventually, we found that year we found a first tapir dead. We didn't know the tapir looked good the days before. Well, the technicians found this animal dead. By the necropsy, this animal didn't show any kind of cause. But then by the samples, we detected the presence of the Trypanosoma evansi in its blood. Eventually, after this death, other animals started dying in the same condition from one day to another. Some of them were showing some they looked tired. They started losing weight, and then they eventually died. So when this started to happen, we started looking for different treatments in the field, different drugs that could help stopping this disease. But we still had death of animals on field. So the Trypanosoma, we think. We know it's an exotic disease that came from Africa with the horses in the past, and then expanded through all the continent and affects a variety of different species. In Brazil, there was the presence of another kind of Trypanosoma detected in tapirs, but not this Trypanosoma evansi so far as we are aware. So these samples were the first one to find this disease in tapirs in the wild, or in this case, animals that came from captivity. And we think it's the abundance in the place of the capybaras, because they don't have big predators. They are in high density, and they are the host of this disease, which is transmitted by this fly. So the surviving animals were taken back to the quarantine and received, we tested like different protocols with different drugs. 6 different protocols were tested in the different animals, and eventually we found one of them that was the one that allowed the animal to lose this disease, and also not to get reinfected again. These animals were tested many times afterwards, after this treatment, and got completely cured. So these surviving animals were the ones relocated in other institutions. In that moment, we decided to pause this project because the conditions were not good on field.
for this population. So these animals were relocated in different Argentinian institutions which received these animals with the aim of creating a breeding group of animals which would eventually be used in other reintroduction projects or even in Iberá in the future when, for instance, the jaguars come back and return to be the predators and control the populations of capybaras in the region and the densities get lower. Maybe that could be a good condition for these tapirs, the tapirs to be back again in Iberá. So well, this is the movement of the animals. And even one cub was born from one of the females that were relocated. And at the same time, we started working with wild tapirs in Impenetrable National Park, which is another project we are working in. We're making projects in this park as well. So we capture wild animals to take samples, first to learn about their ecology, about how they use the territory, and also to determine whether these animals were positive to Trypanosoma, because one hypothesis was that maybe wild animals had a more, well, they were resistant to this disease. So far, we didn't find a presence of Trypanosoma in their blood, and now we have to process these samples as PCR to detect low numbers or low presence of this disease as well. So with this scenario, we thought about the chances that if we could determine that these animals were resistant to this Trypanosoma, this could be translocated to Iberá. Maybe the captive animals were the ones that were naive to this disease, but that wild animals could be resistant and be the ones that could survive in the presence of this disease. We receive also many examples from Brazil, groups working with this species that also registered similar symptoms in either captive or wild animals, which could indicate that the presence of this disease is also active in Brazil as well. So, well, this is an abstract, a little summary of what we have learned with this experience, even if this project was paused and could now continue. It's the first time that we could register the presence of this disease in the species. And to know that it causes a high mortality, at least in these animals that come from captivity. Also, that we are aware that in Brazil they also have seen or registered tapirs with the same kind of symptoms, which could indicate the same disease. We could also identify a drug that was effective to eliminate this parasite, but it does not generate immunity. It just negativizes the positive cases. And well, that the main host of this parasite is the capybara, which is in huge densities in Iberá because of the absence of its predator. And eventually, if this changes with the presence and the release of jaguars in this region, the reintroduction of this species that started last year, the scenario could change and be more optimal for trying to reintroduce this species again. And well, also we are trying to monitor this wild population in Impenetrable to see whether they are resistant to the parasite or not. So well, that's all we can tell from our experience, and well, open to any kind of questions, or then if you want to contact for further information, we could exchange whatever you want. Thank you. Thank you, Thalia.
Thank you for sharing your experiences both in the US and in Argentina. We have a lot to learn with the previous translocations and its effects on communities. So, is there some questions? Feel free to open your microphone or even write down in the chat. I have a question. Joe. The question is to Susanna. And so Susanna, one thing you mentioned is that in your reintroduction of the bison, you saw it as part of the overall restoration of the area, which included the restoration of the plant community. It seems to me you didn't see those two things as being in conflict. Whereas here in Brazil, what we've seen is resistance from plant people when they're restoring plant communities, resistance to restoring the large ungulates because of fear of destroying the plants. Could you comment further on that, on what you think of that and how that fits in with your idea of restoration? Sure. And then I'll have Kelly maybe get a little bit deeper in terms of the specifics for bison. But I think kind of in general, I think maybe a couple of things might be different. I think because we are tasked with this restoration component, and that's part of the plan. And so, so we're working within this framework that has bison as part of this active restoration component. And working very closely with the botanists in terms of choosing the different types of species. And so I think it's, everybody coming to the table together instead of it's like, well, here's the bison people, and then here's the plant people, and then here's the bird people. I think, again, being able to look at this as an entire system and recognizing how each part of the system plays together. I think that's a little bit unique. I also think, in terms of the small area that we're working with, might also come into play and do not have any access, and there's other active restoration, prairie restoration going on there. So I think, because of the size and because of the active management, and then also the research component, maybe that's the other key thing here is just, again, recognizing that we need to have all of these different components together to really get, to see how the plant restoration can really benefit. So I think having that research component also might be unique to what we're doing at Madeiwa. But Kelly, I don't know if you're active. No, Susan, I actually think you nailed it there, because just as ecology encompasses the whole, so does the participation of all parties. Thank you. Someone else? We had one question from the chat. Eu traduzi Thank agora. you, Kirsten. I can read that out loud. Susanna, there was a question from Christian Berlinki as to whether you've been able to detect, even if in a very preliminary way, any bison preferences for any of your treatments. And that's in the context of their own efforts to understand whether the peccaries show a preference for areas treated with burning or not, where they're working. So I'm going to pass this to Kelly, because it's still we're still at the very preliminary stages. So preference to treatment specifically, no. As Susanna just said, we haven't, we are just in the very early stages, but just as we talk about bison tendencies and their habits, we have noticed that when we do prescribe burning within their pastures, they are right in there. They never leave. We set the fire. We don't, because of bison habits, we don't take them out of the area, but they will exit for a flame and they'll be right back in.
So they do have a preference for these areas, and especially within the next 2 weeks, because that's when those fine shoots, those new shoots of vegetation start coming up, and that's where they like it, those tender new shoots. So specifically speaking to the experiment, no, but preference for a burned area, yes. Thank you. Joe? Do you have another question? No? Yes, I have a question. I have my camera off, I'm sorry. So bison are very large animals, 900 kilos, and you're in a small area, 2,000 acres or so. What sort of agreements did you come to with your neighbors regarding what happens if the bison get out? We heard recently of a person being killed by a bison in Yellowstone. Did you have agreements with the community? How did you deal with that? A federal agency bringing in a large, potentially dangerous animal? So I'm going to mention something specific about the researchers. So we actually have I guess we could call Liz like the bison babysitter. So we have somebody who goes out with us when we're going out to do our bird monitoring, doing our plant monitoring, who like her job is just to sit in her truck and watch the bison to let us know if they're coming close to us so that we can get close into our car. So I think having that, and that was a very specific agreements that we had to put in place. And so again, like we're not out there without having anybody helping us out and kind of being those extra eyes. Because, as I mentioned, like these guys, even though they're huge, they can run pretty quickly. And it's like, it seems like this very flat landscape, but it's rolling and you think there's no bison around. And then you just go up this small little hill and then all of a sudden there's a bison. And so again, having somebody watching out for us, that's how we're able to keep our scientists and the managers safe when we're going out and doing this work. But Kelly, if you want to talk about kind of the neighbors. Yes, and then speaking to the landscape as a whole, we don't have too many neighbors. Our two main highways. We have an ExxonMobil nuclear plants. We have a huge cemetery that gets a lot of traffic. And so most of the concern comes from, what do you do? How do you handle if your bison get out? And we call it positive reinforcement training. And what we'll do is bison are accustomed to one pickup, and that is the one that Liz, my assistant, takes out, my rangeland technician takes out. That pickup, and associated not only with that pickup is Liz, myself, and molasses cakes. And what we'll do when we want to pull the bison somewhere, we want to get them to move, we don't chase them from behind. We are not the Wild West as it may seem, but what we'll do is we'll drop these cakes, as we call them, out the window, and the bison essentially follow this cake trail to where we want them to go. Now, have our bison escaped? Yes. Thankfully, they did not get on one of the major highways. We were able to get them back in using our positive reinforcement training, using our handling, but we didn't have to come up with any sort of agreement with our neighbors, but we did bring in the local law enforcement, and we did essentially show them how we can lead the bison where we need to. When we go out there, we are not on our time anymore. We're not on Kelly has 10 minutes to get the bison from here to there. We are on where are these bison at, where do they want to go, and where do we want them to go? And we're on their time essentially. Thank you. Carlos. Luiz, você tem alguma pergunta? Obrigada, Kelly. Eu ia perguntar. You have a question? Yes, I Bison want Bison crowd to ask the Bison crowd.
this is more about the human dimension. He's speaking in English. So yes, so the bison is symbolic of the past, but as I understand, in the past it was a harvested resource, you know, and I mean it was very important economically. The bison, for the Native Americans, you know, there were meat and pelts and all of that. So today, in these days, how does it work? Just to maintain it as a symbolism, or is there any harvesting, any hunting allowed? You know, like it's done with whales sometimes, or I mean, you have hundreds of thousands of bison. I mean, huge herds now, which I've never seen. I've been across the United States 5 times. I never had the chance to see one of those large herds. And one of my thesis advisor was a bison guy. He passed away, Dale Lott. He passed away a while ago, but never saw them. But anyway, how do you deal with this? Is there any pressure to harvest, to hunt bison? I'm just going to start, and then I'm going to pass this off to Joe Wheeler. So for us, we have not received any requests. We haven't received any pressures. I mean, when you go to a place like Yellowstone National Park, they have started scheduling their annual hunts again, and they get a lot of pushback from the people there, good and bad. But for us locally, we haven't had any of those pressures. And Joe, would you like to speak more to that? Yes. So as Kelly said, not us on the federally owned herds with the federally owned herd we have, but as Susanna had mentioned, of those 300,000 plus bison in the United States, currently, many of them are in fact herds that exist for harvesting. They exist to be processed and eaten. And many of the tribal partners, in fact, they eat them as well. Some of them are conservation herds when they're first starting out. Others are in fact for subsistence, and a couple of the tribes, one of them has bison on the reservation school lunch program, so that the children don't perceive that bison is something exotic, something that's not a normal part of life. There's another tribe that uses a limited number of bison. They harvest for elder feeding programs to feed the elders on tribal lands. So it's the dynamic that the subsistence aspect is in our little herd, and even to a degree in Yellowstone's little herd, we can manage that pretty tightly. In the larger bison population dynamics throughout the United States, there are a lot of uses and opportunities to make traditional uses of harvesting bison for food and other materials. Okay, great. So it has stayed as a traditional use. You've been able to keep it like that. Fantastic. Okay. Thanks. Obrigada. Joe? Thank you. Joe? Mais tempo faz outra pergunta. Fique à vontade, a gente ainda tem tempo. Question. Okay. This one is for the tapirs, about the tapirs. And I was wondering, do you consider what you did with tapirs, the introduction there, do you consider that a success? And why or why not is it a success? And I'd like to see what you say about that, and then I'll have a backup question if there's time, if no one else asks anything. It's a good question. Until the happening of this death, it was going successfully. I think the project was successful in terms of animals that came from captivity, adapting to the new environment, reproducing. No other deaths from other causes were or happened before that, and also because this wasn't a cause that we previously knew about. We were aware of the presence of the disease in the area, but not that they could affect that much
to the tapirs. I mean, generate this kind of deaths. So I don't know. It could be a partial success in terms that we have learned things that we didn't know, and maybe if this didn't happen, we would have never known about this disease, on how to treat it, and also we have surviving animals that are available in case this project could be reestablished in the future with other conditions, of course. So now I have a hypothetical for you. I think of it that you succeeded and you hit a little speed bump and that you'll overcome that. If you had had 30 tapirs or 60 tapirs, would you have brought back the tapirs into cages, or would you have left them out there if you had 60? Well, that's a good question. Actually, we could, with the animals we had, we could even at the beginning see how the disease wasn't spread through all the region in the same way, because we had different groups of animals. The ones where the first positive case happened, later all the animals in that area got infected, but the others that were farther from this area were okay, were negative for about 1 year. And after this year, the break started in this part, suggesting that the disease started spreading somehow. So of course we wouldn't know what would have happened if we had more animals. Maybe the mortality wasn't so high. I mean, the rate wasn't high, considering that the positive animals need to be close to each other or close to hosts like capybaras to spread this disease. So maybe in some places where the density of capybaras was lower, we could have healthy animals. But yes, it's a good scenario to think what happens if we had more animals there. Yeah. Thank you. Thanks to you. So we have no more questions. And acho que a gente pode fazer I think that we intervalo. can go Nossa for a break. previsão são 15 minutos, tudo bem? We Se had alguém planned 15 minutes. algo para colocar Is no that chat. okay? If you Podemos fazer um intervalo de 15 have any minutos. comments, you can write on the chat. Voltamos Otherwise, can we break for 3h25, 15 minutes and come horário de back at Brasília. Tudo bem? 3:25 Então, Brasília muito time. obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada So once again, pelas thank you apresentações. Voltamos às for 15h25. presentations and participation, and we'll be back in 15 minutes.
Olá, estamos de volta. Hello, everyone. We're back. Olá. Olá. Boa Hi, everyone. tarde. Então, Good seguindo a afternoon. nossa programação, Let's continue só with me our deem aí program. um joinha para saber que vocês estão Can I see some hands up, de volta. some thumbs up to Obrigada. see that everyone is here? Então, Thank seguindo you. a nossa programação, eu vou So, chamar... A gente vai abrir continue with agora o our bloco program. de We'll experiências now nacionais. open the Queria agradecer mais uma vez as block experiências regarding internacionais que foram Brazilian experiences. I'd like compartilhadas. to E a thank gente all começa com our Gonçalo international guests Barqueiro, for sharing their com 4 experience. And now we'll start apresentações with e a Gonzalo gente Barqueiro. tem as We have perguntas 4 no presentations final, ok? program. Bom, And Gonçalo, we'll você quer have compartilhar Q&A sua at the end. tela Gonzalo, would you like to ou share your você quer que a screen? gente compartilhe? Boa Or do you tarde, want Mariela. Eu me vou to do tentar that? compartilhar aqui. No, I'll try to Ok. share my screen. Você Thank you. tem meia hora. You Quando have tiver 30 faltando minutes, 5 minutos, eu te aviso. so I'll let you know when you have 5 minutes left. Eu já boto aqui na frente, senão falo demais. Let me set my clock here because I tend to speak a Estão me lot. ouvindo bem? Can you hear me well? Sim, estamos ouvindo bem. Yes, we can. Estão vendo a minha tela? Can you see my screen? Yes, Então vamos. we can see that. So, Eu vou apresentar let's primeiro get on boa with it. tarde. Agradeço First of all, good a afternoon todos que and estão thank aqui you everyone conosco, for né, your acompanhando esse presence here with us. evento e principalmente aos apresentadores, né? Doaram aí And seu tempo thanks para a gente to tentar all the speakers caminhar that com have essas dedicated their time to questões em geral sobre share translocações, their introduções. knowledge regarding Aqui no Brasil, translocation principalmente. and reintroductions Em base here de in algumas Brazil. apresentações que a gente viu ontem, Based on some of the e hoje, presentations eu vou we dar saw yesterday pouquinho, and today, de, I will provide de some histórico só background sobre a fonte de alguns dos animais que a gente vai ter regarding the disponível source of some of the para animals fazer translocações available fechadas, for porque eu acho que translocation isso é uma questão importante when também it comes to todo white-lipped mundo peccaries, entender because it dentro is dos important conceitos to que têm sido understand, discutidos hoje. Então a gente denominou assim formalmente esse given projeto, the context projeto that we Equilíbrio, are seeing que é today. projeto que This is busca do called the equilíbrio, né? ICMBio project 3 partes principais atuando because it nisso, seria o searches Sindicato Rural de Chapadão for do Céu, que balance. We representa have os the produtores rurais, Chapadão do Céu agricultura Rural de Union, grãos, tá? representing local Fica no workers sudoeste in de the Goiás, grain pouco industry de in the Mato southeastern Grosso part of the e state of Mato Grosso. Goiás, a little bit of O Mato Grosso and ICMBio, Mato Grosso do através Sul do as well. CENAP, ICMBio through CENAP colabora em toda a parte that técnica, are also junto com a gente da TESC, collaborating with the technical que executa assistance and TSI that executes and carries out all the research and the actions então, in the field. principalmente para entender um pouquinho por que é esse desequilíbrio, né? Então a gente tem queixadas why is que there habitam as reservas legais, né? an E unbalance? lavouras e propriedades We agrícolas. have peccaries E that estas são inhabit especificamente nesse legal projeto no reserves entorno do Parque and Nacional das crop Emas. areas E esses animais se around alimentam the das lavouras, algo que Emas National tem Park, poucos and they estudos sobre isso, feed tem alguns, on the mas pouco se crops. conhece sobre isso. We have some Então studies aqui on that, temos but we don't know much about slide it. que eu peguei Here we emprestado do have engenheiro a agrônomo que slide that colabora I took conosco. from one of the agronomous E engineers ele that work with us. demonstra aqui um pouquinho das áreas, né? It shows Parte do nosso projeto, some of the então, a area gente trabalha em torno de 34% where da we área act. reserva. Our Vocês project is conseguem ver present meu, in 34% of the reserves area. Can you see the graph? aqui meu... Sim, dá para ver o mouse. Obrigado, Yes, I meu can mouse. see your, Então, your pointer, reservas your legais, mouse né? pointer. O resto que é So o we have Parque some Nacional legal das Emas, reserves. The rest as is áreas the de Emas milho, National 20%, Park, e outros, né? the Porque tem corn veredas, crops or APs, maize crops and other só para terem uma crops dimensão da área, que são 60 mil of hectares. interest. So we'll be talking about
60,000 hectares, so that you can aqui, picture it. 9 grupos monitorados na região. We carried out studies, 9 groups were monitored in the region. Principalmente a área sul, porque a gente queria ver especially the southern part of the area, because we wanted to see the interaction between legal reserve, agrícola, the né? E ao use mesmo of tempo grupo the crop no area, meio do parque, que esse and aqui a já group in the middle of the mais park. acho que 1 ano e meio monitorado, ele acaba This não one has saindo. been Então, monitored for 1.5 years. conseguimos ter um entendimento So, do uso de uma área estritamente cerrada. they don't leave that area, Tá? so we are Durante a we're able to get intersafra, depois vou explicar really pouquinho good melhor grasp o que é of essa their intersafra, behavior. tá? Now 70% dos pontos intercrops, amostrados during the estavam intercrop, I'll dentro da explain lavoura, that ou later, seja, uma preferência 72% of the points were within the nessa crop época area, so there is a pelo uso preference das in that lavouras. area Isso se deve principalmente à questão de for haver mais recursos. Também vou the crop falar areas, pouquinho because mais there are sobre more isso. resources. Então, entendendo isso aqui eu coloquei aqui em cima o que seria a precipitação, né? O que temos de chuva. So here I have e included como que data on the rainfall. Entre o que é a safra e a segunda safra, ou safrinha que se chama. Então, we have the de first setembro harvest a and março the second the little harvest, as we call it. So in September, e aí it's ela where cai most of the drasticamente rainfall aqui nos happens, and meses de then it abril, falls drastically maio, in junho, April, julho e agosto. May, June, July, and August. Embaixo, a gente tem aqui em At the laranja bottom, a soma in orange, total. A we gente can fez see levantamento de frutos total. dentro We e fora do parque, tudo em áreas de cerrado. surveyed a produção de frutos. Então, o verde seria a quantidade de frutas coletadas, ou seja, a variedade. harvest. So in green is the em amount of laranja, fruit harvested, and in orange, peso, né? Então, the weight. vocês conseguem ver que So ele tem uma relação you can see that forte there is a com correlation, a a strong precipitação, correlation with rainfall. E isso, então, mostra aqui, você tem, nessa entre-safra de milho, você tem, então, uma produção during the aumentada off-season, the de maize, no harvest season, you have quando não tem an increase nas of áreas food de reserva legal, supply outside of the park. So when você there tem is no alimento dentro food das in the áreas de legal lavoura. reserve, Então, you have food ao in contrário the do crop esperado, areas, essa produção agrícola in causou the crop impacto lands. positivo na população. So the agricultural Isso não entra production se isso é has bom, caused se isso é a ruim, good né? impact on the A questão population. é, I'm as not saying it's populações, good or bad, nesse but the cenário, fact is têm that the demonstrado populations under this scenario atípico do que a have gente shown conhece em outras atypical regiões. growth compared to other regions. E outra questão que é muito And importante another é que esse issue conflito that ele we não é must take into isolado. account is that this conflict is A gente not já está fazendo unique. levantamentos em outras regiões. We Por are exemplo, now no getting Mato data Grosso, from aqui other já tem regions, for instance, in Mato paper Grosso. de 2019 Here there is a paper, a sobre 2019 essa situação no paper Mato Grosso. about the situation in Mato Grosso. Aqui na região da Bahia, o oeste baiano tem Also bastante produção in the também. western part E of no the Mato state of Grosso Bahia, também. Então, a lot of production, and não in é Mato uma Grosso ação do Sul isolada, as well. a gente So vai this is poder not demonstrar isso melhor an isolated mas, phenomenon. We'll be isso é able to importante de demonstrate entender that que in the não é future. simplesmente And it is important to são as understand that this queixadas is que not são do only parque, about das emas, não, são the queixadas wide-lipped peccaries in our tem park, reservas legais com tamanho but substancial everywhere where we para see legal manter reserves populações, então of a elas considerable utilizam size esse to host recurso populations, que acabam they will tendo use crescimento these populacional. resources and the Então, population will eventually grow. Nessa questão, só para entenderem o que So with that, you can seria a understand situação da fonte dos queixados, tá? E sobre os where critérios para these translocação, peccaries come from. Now, regarding uma questão translocation importante que não criteria, deve ser para a one resolução de important conflitos. issue Isso tem vários estudos já demonstrando que isso não dá is certo, that está dentro they do shouldn't critério be used geral da for IUCN, conflict dos resolution. critérios This gerais, is né? part of the E uma international questão IUCN para criteria. entender essa situação, né, And to understand eles the não são uma situation, solução para o conflito queixado em área we need to agrícola. know that they are Por quê? not a situation, a Porque uma das solution for principais conflicts questões que precisa ser definida in the é sobre os agricultural areas of the indivíduos que serão Cerrado, translocados Savannah, para because one of the main cada questions região. is Então, to cada define caso é um caso. Então, how se many encontra uma individuals will be localidade, translocated to each quantos region. Each indivíduos vão case ser is enviados. different, so how many Vou individuals will be enviar sent grupo de is 60 something that we need to know. vou Maybe enviar 60 individuals or 100 grupos, 100. Enfim, tudo isso a ser determinado. So Mas this is to be a defined. questão é que o volume Now, de indivíduos the que amount of necessitam ser individuals manejados, that need to porque be isso managed, isso é um histórico de mais de 20 anos de populações crescendo because em we're áreas talking agrícolas. about more than Existe 20 essa years entre-safra of de milho, populations né? growing Então, in o croplands. potencial inicial, There is como this estamos off-season in the começando maize com essa questão de croplands. translocações,
a gente So, ainda não since we're sabe starting with translocation quantos projects, grupos, we a gente still não sabe don't know capacidade de how many suporte nos groups, locais we de don't know recepção. Então, the o volume carrying que temos capacity. de indivíduos So que the necessitam de volume manejo of individuals that need infinitamente management maior do que o volume is que possa ser much absorvido por larger than the translocações. volume Então, that can be é importante absorbed colocar aqui in nas translocation questões que estamos projects. estudando So no Brasil, when we are studying, translocação não é igual at à least resolução de what we are conflitos. studying in Pode ser Brazil uma shows ferramenta, that translocation futuramente, is not conflict mas resolution. It could principalmente be é a uma tool in the ação future, but de it is conservação para mainly espécies. a conservation Aqui action, alguns exemplos thinking que about possam the mostrar species. isso, né? Aqui Here do lado are some esquerdo a gente vê examples. talhão, On the aqui left-hand do side, lado you can norte see é o parque, a tá? Talhão extremamente afetado. Aqui very com imagens Landsat, impacted. então são públicas, qualquer um In the pode north, you can see ver the isso park daqui. area. So Aqui these are public temos images. You can see here estudo that feito por uma empresa canadense, né, que ela a trabalha study com carried out by a a questão Canadian dos danos. Então, esse company talhão, that ele teve danos de regards 47%. damages. And Após as this ações de shows manejo, não a vou muito entrar em 47% detalhe nisso damage. agora, After the até a gente management, fez um workshop no we had a Sinfauna, workshop e pode entrar nesses in detalhes para the quem tenha mais Sinfauna, interesse, ou depois and you pode can passar um e-mail. Então, aqui em go into the details 2017, later on. produção So de 84 sacos por hectare. 2017, Já em 2019, 124 sacos 84 por sacks per hectare, hectare, and in 2019, 124 per hectare. So está se damage that resolvendo, went estamos from desenhando um plano de manejo 47% to conjuntamente com os 18%. So órgãos now we are ambientais, designing CENAP, a uma ação management do plan PAN, together with né? Então, environmental agencies. ela This is an não, action of aqui our não plan. teve nada a ver com So here, translocações. this had nothing to do O conflito with está translocation, sendo trabalhado and the sem conflict is being translocação solved ser without the need uma of necessidade translocation. evidente. Eu falei, pode ser uma ferramenta. Aqui mais But uma it can be uma a outra tool. figura, né? Aqui Regardless. tinha 20% de dano nesse talhão, 2017, Here you could see 2019 já a quase 20% damage in inexistente. this Isso aqui area, são falhas and de in plantio, tá? Não é o 2019, queixado. almost Isso dá para ver pelo tipo de dano que tem. completely Isso absent. tem se mantido até agora, 2022 está finalizando essa safra. And now in 2022, this has been Então, kept. daí in this encerro year's pouquinho harvest. essa parte prévia sobre, So with that, I close the até parte dos critérios necessários introduction para translocações. regarding the criteria né? necessary E, for então, translocation. nasce, então, que a gente chamaria, vamos dizer, And now I will address what we call the rewilding uma coisa, part of the solução em Equilibrio conflito. project. Agora é Because one ações thing is de conservação conflict resolution, para and now espécies. we'll go into the conservation actions for this species. Aí nasce a necessidade de executar essas ações, né? Primeira questão. Here we have the A gente need tem desconhecimento sobre o for manejo carrying dessas out espécies, actions because né? we Como que é, know very principalmente, a little adaptação em novas regiões. about how to Como que manage esses this species, indivíduos, how they adapt to new regions, how vão these individuals agir, will como que eles vão behave, ir na busca de recursos, how água, they'll search for refúgio, food, em for áreas water, for novas, shelter né? in Eu new pessoalmente acho que areas. queixada é uma espécie extremamente resiliente. I personally E think vai dar that certo, peccaries are porém, very resilient precisamos começar and that a this obter will esses dados, né? work Começamos out a monitorar well, isso but we nessas need to questões de monitor and we need to translocação. get Então, data. essa é uma So we need to necessidade monitor this importantíssima, translocation. This is a need, sobre a translocações very em geral. important need when we talk Outra about questão é o translocation in conhecimento general. sobre esses custos financeiros. Tá? Another aspect is E the quanto financial que é costs of necessário, translocation efetivamente, and de how monitoramento futuro. Né? much Então, translocation will be needed algumas in câmeras the é future. necessário um grid mais robusto, menos robusto. Quantos So colares if GPS we need por more grupo, robust ou grids todos os or less grupos robust grids, têm how many necessidade de GPS colares collars GPS, and pode ser tags VHF, we'll a need, gente busca pontos a cada mês. or Enfim, we tudo can isso eu acho que tem go que ser for pouquinho monthly data mais collection delineado maybe. ainda So pra gente everything poder needs to be well falar defined pouquinho so de mais that we can propriedade sobre translocações. talk about E sobre a questão de translocation conservação, então, como with já tem more falado aqui, ela é esse segundo ponto, data ela é at uma hand. espécie que encontra-se vulnerável. Ela This é is a uma vulnerable espécie que já não species, existe em vários locais, a como species tem that vários is no estudos, longer inclusive present eu acho que foi do in many places ano in passado Brazil. aí There is a sobre- study do Fragoso published sobre last as year doenças, né? by Fragoso regarding Então, que eles estão diseases desaparecendo affecting the potencialmente species, por so they causa are de potentially doenças. threatened E ao mesmo by tempo temos these uma questão atípica, diseases. né, para And essa at the same espécie, time, ou na verdade para reintroduções. Muitas vezes
there is an não issue se trabalha regarding the com reintroduction of abundância the de species indivíduos because para poder fazer we esses trabalhos. often don't Então, você have an vai abundant usar, eu tenho amount of 10, individuals 15, for 20 indivíduos, eu translocation. tenho que I don't fazer know, uma seleção 20, muito mais criteriosa do local, maybe como vai ser 10 feito, individuals. So I need enquanto a to gente pode trabalhar em select vários these locais, places porque a more gente tem várias carefully, fontes de indivíduos e vários and we can work in indivíduos many ou places at grupos once para because we poder have many groups of executar essas individuals translocações. to Então, isso é uma situação carry out the positiva, translocation. que So a this gente pode is tirar vantagem disso em termos de criar essas ações de manejo. a positive aspect when it comes to management, that there are still places in which this species is abundant. Alguns dos critérios no Cerrado que a gente Some tem of the Cerrado procurado, tá? criteria Tem uma that we've been extensa, looking at, we have procura de áreas, isso já é um trabalho de, eu acho que pelo we have been menos 3 searching anos, for né, que a gente tem areas feito, now for at least em conjunto 3 aí years com todo mundo envolvido nesse projeto, inclusive pessoal do UNB, para many tentar people from the University of Brasília have been involved to find potential areas for translocation. Então tem vários fatores que já foram mencionados que a gente Many utiliza, factors não have vou been entrar no mérito desses. mentioned. I will not go into details. Most of them are part of the IUCN criteria. Principalmente sobre adequabilidade para a espécie. Especially the suitability. Né? Então, for the dos quesitos seria o local histórico de distribuição dessa espécie. One of the factors is the historical or the history of that species in mesmo se ela existisse hoje, the selected area. If it is, if there has been individuals from that species there before, próximo, né? if it's an adequate habitat, and if it will remain adequate in the future, population density, qual que vai ser a soltura? Vai ser de also how por they will be released. Quadrado? One individual per square kilometer. 7, 6 a 8 por aí. When the average is 5 to 8, 2, 3, enfim, então essas são todas perguntas we release 2 or 3? So these are questions that need to be para definir answered como seguir adiante ou não. When we e a parte social que é extremamente complexa, work né? Porque você ahead. Tem a sociedade local, and né? the social aspect is also very important because there are do entorno, como que essas pessoas vão ver isso? Settlements in the region. We need to get the community involved. Muito interessante que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado. Citizen science is something e aí that tem must a lei be também, né? Então você enforced. pode ter grupos de pesquisa que não são favoráveis, and things that go beyond that, or maybe research groups that are você pode ter a sociedade como um todo, in favor of that. Maybe you can include the society as a whole, but they can be against the release of many peccaries. Other people talk about boars as well, that they are facing problems with them, and they think that the peccaries are the same, or maybe these animals will generate conflict in agricultural areas and in their communities. So these sort of questions must be very well addressed before you continue with the work. Agriculture, particularly between harvests. Esse é o primeiro critério que a gente olha quando a gente olha um local, um potencial local. At the como não local temos plano potential, de manejo, como ainda and as we have estamos not definindo got a management se problem, essa and we espécie are still de manejo deciding ou não, whether or áreas not this agrícolas, como species may fazer be esse managed manejo, in agricultural não areas or podemos not, and how simplesmente levar um this indivíduo que management já should be done. entende o que é o grão, já entende como utilizar need to esse take it to recurso someone who knows, para uma understands the região onde não grain, existe knows esse how to use indivíduo this e ele resource. vai So chegar we are not going to causando, take this to a replicando esse region where there conflito is no simplesmente uma nova individual região. like Então, that, and esse then é basically o replicating this in a new principal region. So critério this is inicial para the isso. main initial Então, algumas áreas, criterion for this. So some rapidamente, vou passar areas, por very isso, algumas quickly. áreas que a gente olhou, né? Por exemplo, a área militar Formosa, uma área em termos de cerrado muito interessante. Which is very interesting tamanho from de quase the sort of 120 Cerrado mil hectares, perspective, almost então, uma área 120,000 hectares in size. de tamanho muito interessante e so it's a good nessa size, no, questão que interesting achamos aqui size. And here soja, né? we ou have found soybean milho, or toda corn, rodeada
no entorno. Então, se você, mas ela é tão grande, eu posso surrounding soltar it, but animal it's so aqui big no that I can meio. release an animal here Mas in the o que vai acontecer middle. naquela época, naquele What's going to período de happen, you seca, know, in the né? A gente dry não sabe como period, que for esse example, indivíduo we vai don't know será que how esse this bando não individual, anda right, aqui how pelas this suas matas de animal galinha e is going chega to aqui behave. Do they not, you know, wander nessa região about aqui? and then Então, get to this region here essa é uma to the questão, right? So por exemplo, que this is essa é uma an região issue, foi descartada, mesmo que ela é and this is extremamente why this interessante, region has been discarded, como, despite being very interesting habitat adequado para o queixada. appropriate O local habitat for não the é adequado peccary. para The receber os queixadas. place Então, is nesse not momento, foi adequate, you know? descartado. So in this moment, we have thrown this out Sobre o local of the histórico, equation. uma outra questão Okay, in relation to the sort of colocar historic como que isso pode place, ser which is another complexo issue for também, us to né? Então, really look at o local how histórico de complex this distribuição, can muitas get, because vezes, a the gente não vai ter historic dados distribution place, a lot of the especificamente times, se a we espécie haven't got tinha especificamente naquele lugar. A gente tem on a área whether de distribuição the species occurred in that area, we have the ou distribution presente, mas area, assim, you não, know, mas past naquele vão present, lá but dentro ou in lá that naquele sort of chapadão lá em void, or in cima, that não little sort tinha of plain part over queixada, nunca there, teve, não tem never had any histórico. Então, peccaries, you know, você there's entra-se no num impasse track record se of them there, so then you seria kind of potencial hit local ou não a bit of an para a impasse espécie, to né? find out whether or not you have this local potential Por for exemplo, Chapada Nacional, species. For instance, the Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros era local Chapada dos Veadeiros National Park parecia interessante this is a place that looked dos termos interesting de adequabilidade as far as adaptation da sort área, of, né? of the area, you know, Existiram adaptation potential, alguns questionamentos but sobre some se existia essa espécie no local ou não. whether or not Né? the Existiam também species algumas questões sobre essas áreas aqui There was also de some lavoura. other Porém, issues in pelos mapas relation que a to gente this viu, harvest é uma lavoura areas, só but na safra, só na época the de maps chuva. that we've E o que seen, os the dados de harvest polar is têm only in mostrado the para a rainy gente é que na period, época and de the chuva, data has queixadas pointed to us that praticamente não during utilizam a lavoura. rainy Então, periods, não existe peccaries, esse they do conflito not use como harvest, existe bem na therefore entre-safra, there que é na is época no de chuva. conflict Então, as we nessa had in the região sort of do between the harvest, aqui, which is in the rainy period. So in quando a this gente fez region esse here, levantamento, when acho que foi we 2, 3 anos atrás, did a não survey, tinha which is milho quite na região, na época da 3 entre-safra. years ago, there was no corn, Então, nesse between quesito aqui, harvests. So né, in a relation gente to chega, that, houve um questionamento sobre se era ou não, isso aqui tirei there were dos questions critérios asked da whether or not ICN, né, this e was a part principalmente of aqui the embaixo se existe ICN evidência criteria, and then se at the bottom evidências here we know diretas são if inadequadas para there were, confirmar a if ocupação direct evidence anterior, are not appropriate a to existência confirm de previous habitat occupation apropriado a uma existence of distância appropriate razoável do habitat ponto at de a vista reasonable ecológico distance from the da área ecological point of view de distribuição comprovada pode ser of considerada como prova the suficiente de ocupação proven anterior. distribution area A could be questão considered as an evidence for the é previous só para sort of demonstrar a situation. And in complexidade here, que são really, the translocações. Eu idea acho is que to até o show Fragoso the fez uma pergunta sobre complexity como of foi com os bisões, né? Então translocation. isso And the question was muito asked importante about porque the sempre vai supervision and all ter that, but this is always and is sempre tem que ser very important envolvido because todo we tipo always de need to sociedade, involve seja all localmente, types seja of society, questão be it e at entender como the fazer local level, essa for discussão, instance, né? to understand how this Tem que ser discussion inteligente, should tem que ser happen. tem que englobar todo mundo, porque senão as coisas vão acabar não indo adiante. Então, foi só uma questão, por exemplo, que gerou ressalvas e então, bom, então lá é um local que não vai ir adiante mais. Outro potencial local, por exemplo, é o legado verde do Cerrado, é uma LPTN, né? Tem um tamanho interessante, não é um tamanho enorme, mas para o queixada já é considerado um tamanho interessante, 32 mil hectares. Aqui era uma outra questão, que era que já estava tendo um problema de conflito com catetos. Então, não tinha queixadas na região. Existe dentro da RPTN, existe pequenas lavouras para o uso da comunidade que mora ali dentro, que essas áreas amarelo. E então, já foi constatado conflito internamente, então foi bom, vamos trazer mais um para conflito
So we thought we were going to bring another species for conflict. Não foi decidido seguir adiante. Porém, uma matriz, né, que a gente colocou características de vegetação, uma matriz sobre como que é a matriz da região, né, para ver se seguir adiante. Então, esse é o primeiro passo. Fizemos, eu acho, 10 áreas diferentes que eram potenciais. E aí fomos a fundo cada uma delas para poder falar um pouquinho, entender um pouquinho melhor de cada uma delas. Agora, não é para pintar tudo como péssimo, né? Existem locais propícios, sim. Então, Tocantins, no Nordeste goiano tem várias regiões que não são propícias para agricultura. Então aqui temos uma área de 330 mil hectares, uma área muito interessante. Aqui é uma área de 57 mil hectares em parque estadual. Estamos desenvolvendo aí, caminhando bem para possivelmente executar translocações para esses locais. Muita região aqui em Tocantins com esse potencial, mas como disse, precisamos começar, precisamos dar um pontapé e entender antes de sair por aí fazendo translocações sem dados básicos, né, de como que essas questões estão caminhando. E agora, deixa eu ver como estou de tempo, tenho tempo ótimo, eu vou falar um pouquinho, sair um pouquinho do Cerrado, e vamos descer para o Paraná, tá? Parque Estadual das Lauráceas. Atualmente conta com 30 mil hectares, é atualmente o maior parque estadual do Paraná. E a questão interessante é que áreas do entorno têm silvicultura. Aqui eu peguei um slide prestado do Paulinho e demonstra isso muito bem, né? Então aqui é a área do parque. Shows that it has a lot of forestry. So this is the area of the park, but around madeira. Sort of area não tem agricultura, não tem pecuária, praticamente, é tudo florestas, mesmo que plantadas são tudo florestas. Então, um mosaico muito interessante para a gente começar a entender como que iria funcionar essa questão de soltura de indivíduos nessa região. Tá? Como o Paulinho colocou assim, é o melhor mosaico. De áreas, exatamente. Por quê? Porque você não tem, em volta do parque, você só tem mais e mais florestas. Então, é muito interessante para a gente entender esse deslocamento dos indivíduos após eles serem soltos. E aqui o esforço amostral feito com armadilha fotográfica. Tá? Então, um esforço amostral bastante interessante para entender a fauna em geral aqui. To understand the fauna in general with the release of Foi feita uma soltura de 60 indivíduos, tá? Um colar de GPS nesse bando, cada bando levará um colar de GPS. Esse monitoramento prévio, ele registrou a presença de predadores. Tá? Acho que extremamente interessante e importante para entender. Esses indivíduos vieram do criador onça pintada, que fica em Curitiba. Tem em torno de 500 fechadas no momento. É uma floresta bastante questão de floresta bem grande. Então são animais que estão em um ambiente aí semi-intensivo, semi-extensivo, tá? Porém, eles não sabem o que é uma onça, não sabem o que é predação. Então, essa questão tem que ser trabalhada. E aí entram algumas perguntas, né? Por exemplo, o nosso colar, esse colar aqui deu mortalidade. Acreditamos, pelo que a gente viu, que esse indivíduo foi predado. Então, a gente está até tentando a equipe do Paulinho já tentou ir lá achar, não conseguiu. A gente está pegando uma outra, marcando uma outra data para ir lá tentar explorar por quê. E se foi predação? E aí eu acho que depois vou falar do mico-leão dourado, porque eu entendi que no mico-leão
houveram várias solturas, os bandos, nunca houve uma ausência de ninho. Então, será que a gente solta novos grupos, faz um reforço? Quantos indivíduos soltar? Quantos grupos? Não, já solta 3 grupos em locais diferentes? Não, soltam, então, colocando aqui questões sobre como proceder. Eu, pessoalmente, acredito que esse grupo já necessita de um reforço. Porque a gente precisa manter, se as onças estão comendo, começando a comer esses queixados, a predar os queixados, precisamos ter essas populações viáveis. Já tem estudos demonstrando que você precisa ir pelo menos uma população de 40 indivíduos para aquele bando de queixado ser viável a médio e longo prazo. Aqui, para entenderem um pouquinho como foi uma soltura branda, tá? Um soft release. Aqui é o piquete de soltura. Os indivíduos acabaram rodando e iam se afastando um pouco mais, mas sempre voltando. Logo quando houve esse óbito, que é aqui embaixo, já não parecia que já não ia começar a voltar. Isso foi rápido, foi questão de 3, 4 semanas. Que aconteceu esse óbito da soltura. Mas a gente viu que cada vez mais iam mais longe. Tem outra questão também para manter em mente para quem for trabalhar com isso, é que essa região por aqui, por exemplo, é extremamente montanhosa. Então você tem um erro de leitura do ponto do GPS bastante grande, dependendo de onde está localizado o colar naquele momento. Então, se você tem um ponto que está aqui, possivelmente ele possa, na verdade, estar aqui, mas o registro deu erro e apareceu aqui, ou apareceu que está aqui, mas está aqui, enfim. Então, essas leituras também têm que ser feitas uma a uma para ver como é que foi feita como é que andou, né, entre aspas, esse indivíduo para cima e para baixo, indo e voltando desse piquete. Mas tudo apontou que estavam explorando cada vez mais longe. Então, é o que a gente esperava e é o que a gente queria. E finalizando, 30 segundos, vamos lá. Eu achei muito interessante, já foi colocado aqui sobre quais são os riscos e os benefícios das introduções, né? Vamos manejar ou não vamos manejar? Eu, pessoalmente, acho que eu concordo com algumas das falas ontem, que a gente vai muito nessa questão da precaução, quando a gente poderia pensar na parte positiva. Quem trabalha com fechada sabe da importância deles como engenheiros de ecossistema. Então, o que acontece com o ecossistema sem o queixada? Será que a gente não precisa ser um pouco mais para frente e começar a entender isso, começar a correr com esse tipo de estudo, né? Porque é um estudo, e ver se é funcional ou não. A ideia, nos próximos aí para o Cerrado, juntar uma equipe grande aí, forte de pesquisadores que vão fazer esse levantamento ecossistêmico, onde o queixada é simplesmente uma peça, é o ecossistema antes do queixada, entrou o queixada, qual que é o ecossistema depois, como que evoluiu, para a gente entender exatamente qual que é a importância de queixada aqui no habitat. Existem inúmeros de exemplos de introduções, né, bem sucedidos pelo mundo todo. No Brasil são poucas, ainda bem, vamos ouvir algumas, mas eu acho que tem um potencial enorme para a gente estar trabalhando isso no Brasil. Manejo em si no Brasil, manejo de fauna em si no Brasil, ainda falta muito caminhar nessa linha. Muito incipiente nesse tipo de iniciativa. E esse workshop, a ideia é trazer esse auxílio nessas questões técnicas, vamos trabalhar nas questões legais também amanhã, e tentar fomentar esse tipo de ação de manejo de translocações para a conservação. Então, agradeço a todos, agradeço aos ouvintes, agradeço aos palestrantes, à organização, e qualquer dúvida, aí está o meu e-mail, e espero que tenham gostado um pouquinho e tenham podido passar um pouquinho do que estamos tentando fazer nos próximos anos. Obrigada, Gonçalo. Thank you, Gonçalo.
Bom, seguindo nossa programação, agora eu chamo Carlos Ruiz Miranda. Is Carlos Ruiz Miranda, who'll talk about the reintroduction of golden lion tamarins. Tô aqui. Carlos, are you there? Empregado aqui no meu diferentes telas. Vou compartilhar, vamos ver aqui. Hi everyone, I'll share my screen. Aqui no verdinho, né? Isso. It's the green button at the bottom, I believe. Como você está com mais de uma tela, pelo que você falou, pode ser I heard you have more than one screen, so maybe you'll need to first open your presentation in presentation mode and then share your screen. E vamos ver se dá certo. Let's see if that works out. Sim, só que abrir no share screen, deixa eu voltar aqui. Deixa. Vou ter que sair, abrir no share screen no slide errado. Mas é só você colocar na mesma tela que está aparecendo a apresentação, mas para você saber em qual tela que está a apresentação. You should share that screen on which you see your presentation. Okay, let's try that. Tá preto para mim. I'm still not seeing it. Screen sharing, tá screen sharing. Sim, está rodando aqui pensando. Estou vendo o negocinho da rota, agora deveria aparecer. I think it's loading. Você quer que a gente passe? If you want, we can also então, passem vocês, share porque it for talvez you. a questão da internet aqui. Yeah, maybe it's an issue with the connection, so I think it's a good idea if you share. Marcelo, você consegue colocar para a gente, the por favor? slides. Can you do that, Marcelo, please? Pode ser sua conexão mesmo. Yes, this could be an issue with your internet connection, Carlos. Você está me ouvindo? Sim. Can you hear me? Não, peraí. Congelou a tela aqui. Não sei se é no sharing. Não estou conseguindo sair do screen share. Vamos ver quem aparece aqui. Eu que estou com a apresentação exposta, tá? É o Marcelo. A nova, ok. Sim, estou tentando sair do screen share, que por alguma razão você quedou travado nele. Aí, estou apertando o botãozinho de stop share, mas ele está demorando um pouco em fazer isso. Então, acredito que vai ser melhor você se apresentar. Você consegue puxar o Marcelo? Interromper a apresentação dele? Eu já estou apresentando por aqui. Essa apresentação que está em tela é minha. Então, para mim está aparecendo só uma tela preta, mas pode ser só para mim. Vocês podem dizer no chat se vocês estão vendo a They're apresentação. working out the details because it seems that there is a technical problem with the presentation. We'll resume the translation as soon as they start the presentation. Thank you. Tem banda para apresentar tudo, né? Eu não se supõe que seja, né? Se supõe que eu dou aula desde casa, então normalmente Agora. Estamos bem. Funcionando agora? Ótimo. Sim. Obrigada, okay, we're able to Marcelo. see that now. Thank you, Marcelo. Pode seguir, Carlos. Muito You obrigada. can go on, Carlos. Thank you. Se você estiver falando, o seu áudio deve estar mutado. I think you're on mute, Carlos. Será que o Carlos caiu? Estou procurando ele aqui no chat e não estou encontrando. Ele caiu, mano. Caiu, né? Apparently, Carlos
lost his connection. Vamos inverter? A gente chama o Maron. So maybe we can. Eu vou ver com o Carlos se ele consegue restabelecer a internet dele. Ask Maron to present first, and then we'll try to get Carlos back. Can you do that, Maron? Você yes, I can. Ou quer que a gente passe por aqui? Do you want to share your screen, Maron, or can we do it? Well, after the problem with Carlos, I don't know. I'll try. Tem que me liberar para apresentar. I need to be you need to enable me as a presenter. Apareceu para vocês? Can you see the presentation? Yes, we can. Thank you. Go on, please. Bem, então, well, bom dia, gente. Good afternoon, everyone. I am Maron Gallier. I am a professor at the Federal Institute of Rio de Janeiro and a coordinator of the reproduction of tapirs in the Atlantic forest. I will not go into details because we don't have that much time. And Dirzo yesterday talked about the effect of the loss of species, especially mammals, on the ecosystems for different reasons. Hunting, invaders, and many others who have been losing species and interactions. This happens worldwide, and it is an object of special concern in the tropics. And when we look at Rio de Janeiro, it's still more serious. The state of Rio de Janeiro has been highly occupied by humans, and we still only have 40% of original vegetation and 20% of forest concentrated in this area, the central part of the state. So this area could be seen as as an intact fauna, but that's not true. Rio de Janeiro, given its history of occupation, lost most of its peccary population and the extinction of tapirs, jaguars, and otters. So, to revert the situation, we need to restore ecosystems. Through reforestation, we have several actions in that sense in the state, but we also need to restore the fauna. And as Dirzo explained, this is called refaunation. This is different from reintroduction because reintroduction thinks about only one species being transported to a location to restore the population of that same species in an area of natural occurrence from which it has been extinct. Now, when we talk about refaunation, we are talking about reconstituting the fauna of that place and restoring the interactions. These ecological interactions will only be reestablished if the population is effectively restored. This magical number is sometimes considered as 50 individuals. So after reintroduction, you need to ensure that 50 individuals of each species is present. Algumas pessoas vão chamar refaunação de rewilding, né? Então, some people call refaunation rewilding. Sometimes here in Brazil we talk about rewilding. Seria mais esse rewilding trophic. But this is rewilding, que seria essa more the case of trophic rewilding, to reestablish interactions between native species, to reestablish ecological interactions. E aí, uma dessas espécies que precisam and one of these species that need to go back a anta. A anta, ela is the tapir. De grande porte. It's a large size herbivore. Interações ecológicas da herbivoria, restabelecer a dispersão de sementes e também restabelecer as interações ecológicas com besouros rola-bosta. Além disso, a gente também tem uma grande oportunidade de restabelecer a população de antas para aumentar a biofilia e o ecoturismo aqui no estado do Rio de Janeiro. Also for the interactions with the Dung Beetle. Anta, então,
So we are working on that here in Rio de Janeiro. The tapir is the largest mammal in Brazil, with around 300 kilos, has a long lifespan, so it is very important for seed dispersion. Here in the state of Rio de Janeiro, it's been extinct. The last record is from 1914, so it is fundamental if we think about the restoration of the fauna within that green mosaic I showed you in the center of the state, where we have a population of small and medium-sized mammals. We can start to think about large mammals as well, large herbivores, such as the tapir. So restoring the fauna in the central Rio mosaic as an entry point, this landscape, which is the Iguapiaçu Ecological Reserve, a private reserve, next to the Três Picos State Park, which is the largest conservation unit in Rio de Janeiro, and then these two compose the central Rio de Janeiro mosaic. We have translocated 6 groups of individuals of tapirs. The first one was in December 2017. 3 individuals transported, 2 males and 1 female. And since then, we have transferred 14 individuals. Before they were translocated, their health was assessed, especially for brucellosis, Campylobacter, leptospirosis, and foot-and-mouth disease. They had a body check, their weight was checked, and only then they were transported within these crates, special crates designed for them, and they are transported by truck or pickup trucks until they are released spot. We got animals from different states, from Brazil. All of them were captivity animals that could be introduced in the Cerrado Savannah or in the Atlantic Forest. Once they got to the natural reserve, they would be acclimated within a fence built around the forest. They had a small lake in one of them and a puddle that we built so they could bathe, and a little shelter if they needed to be managed. So they would remain within this fenced area during 30 to 90 days. They got supplementation, feeding, and we'd put the collars on them and to get all the data. So the biometric data were taken with them awake, or we would make them sleep. And we had these collars with refractory tapes to avoid them being ran over. So after these 30 to 90 days, they were released. We simply opened the fences and let them out, or we would take them in these boxes given by the Rio Biopark to areas further away to avoid conflict between them. The first release was in March 2018 with those first 3 tapirs from Minas. And after the release, we monitored them by radio and GPS and with photographic records. So far, we have released 14 individuals, 7 males and 7 females. Currently, 8 of them are alive, tendo uma sobrevivência anual média de 76%. 76% annual survival rate. Felizmente, a gente tem o nascimento de 3 filhotes ao longo desse período. O primeiro nasceu em 2020, o segundo em 2021, 2020, the second in 2021, and the third one, this one on the video, in 2022, a small male cub that is about 4 to 5 months old. Assim como aconteceu lá com as queixadas,
Just like with peccaries presented by Gonzalo, the animals stay close to their release points, and the area, the coverage area that they is within the areas observed in natural populations. The female Eva shows the smallest area, and the Rianta female shows the largest area. This is the area where they are acclimated, and in black we can see the release spots. What is interesting is that these tapirs became increasingly nightly creatures. They nocturnal creatures. They became increasingly so. This is a circular histogram showing their activity. We can see that the average is 6 p.m. And as time went by, they became more and more nocturnal. Here, this is after 9 p.m., for instance. E uma coisa que a gente também sempre teve a preocupação é restabelecer as interações que a anta also we wanted to reestablish the interactions of the species. So the plants they consume, the seeds they disperse, and it is interesting to notice that they, between 2018 and 2019, they would interact with 40 species in the region, or from 24 different families, and especially with the Jeriva tree, as you can see here. O interessante é que 25% das plantas que germinavam sobreviviam a cada ano. There was a 25% survival rate of the seedlings. Another interaction that we saw is the interaction with the dung beetle, and we compared the beetles that interacted with tapirs and the ones that interacted with the other herbivores. So the horses that are very abundant, and also the capybara. So the tapirs are interacting with 75% of the beetles that interact with other herbivores, and those that interact with tapirs, they show more functions, more ecological functions than those beetles that interact with other mammals such as the capybara, horses, and cows. So it is interesting to notice how tapirs introduce new functions in the ecosystem. And since there is no large mammals in the area, would the tapir have negative effects regarding the structure of the vegetation, a large herbivore or soil compaction? And the answer is no. We observed their effect within the fenced area that showed a hyperdensity, more than what we find in nature. And once we released them around the fence area. So before the reintroductions, we saw a difference, and this difference decreased. And in terms of soil nem antes da soltura das antas, nem depois da soltura de cada dos grupos. Or compression, grande problema there was no difference observa com as antas before and after que elas são the tapir's introduction. E essa é uma One of the things that we saw is that they are very calm animals, very quiet animals, and one concern was that they would go after people. So you can see that they are very easygoing. This is a released animal, and our veterinarian Jefferson is petting the tapir. And we can see that after their release, they look for humans. But as time goes by, this decreases. So it's not such a big problem. However, tapirs, since we have croplands and residences around the park, they go in the houses and in the properties and in the crop. And here are some pumpkins, for instance, eaten by tapirs that are not, that can't be sold. So all of them got in contact with us, and we developed strategies to minimize these
encounters. O manejo do lixo orgânico, né, em vez de jogar em qualquer Managing lugar, the organic janela, trash, como é comum na área, instead of just throwing it out the window, galões fechados, we would enclose the trash manter in cachorros presos mais bins, próximos das residências, de modo also a to afugentar as keep antas. A gente até contratou uma pessoa dogs to scare them away. We even hired a person buzina. Não deu muito certo porque ela stay in the croplands por causa da with buzina, mas horns e também nem to scare them away. cerca de arame farpado dava certo. No And caso barbed das wire lavouras, as well was tried, but it didn't work out. So in the case of the croplands, ficou na lavoura com we bastão elétrico de lidar com gado, e aí conseguiu afugentar. had someone as there antas scaring das them lavouras. away with an electric A gente teve um club or atropelamento baton. no entorno da reserva. We Tem had estradas de terra, e a gente teve um atropelamento de uma vehicle das accident. One of e aí coisas do tapirs Brasil a was gente ran só over. consegue autorizações algumas depois que o pior acontece. And Aqui we está o only- caso da moto, né? O rapaz não tinha farol, não tinha habilitação, não tinha, felizmente estava com Were able capacete. to work on the se situation machucou, after mas the nada accident grave. happened. Mas Here's aí the depois motorcycle desse involved in the acidente, a accident, gente conseguiu and autorização da luckily prefeitura para instalar the quebra-molas, rider iluminação, was wearing a helmet a and companhia de didn't eletricidade da região nothing happened to instalou him. mais iluminação And then we were na able to reserva, get com some placas, lightning posts e isso desde então poles minimizou, installed eliminou on the road, esse acidente. and this with that we Uma were coisa able muito to importante, acho que todo bring mundo antes de the mim falou, é a accidents down. necessidade do diálogo com a comunidade. A comunidade do entorno precisa And as apoiar o mentioned before, projeto we need to talk to the de community. reprodução, We seja need de anta ou qualquer outro animal. their E a participation gente when fazia essa introducing atividade, any species, por and nós, we mas depois a before gente that we estabeleceu would parceria com um already projeto have programs with the que era da schools, reserva and then we ecológica de had Guapiaçu. we established a partnership E with the agora a gente Copiaçu tem, Reserve né, sob a project, liderança da Joana, and now em parceria led com o by projeto Joanna, Ontologia, and together uma with the grande equipe Ontologia que faz Ontologia essas atividades project, de diálogo, we seja have a nas large escolas, team that seja go to nas igrejas, schools and mercados, churches eventos, and para dialogar com a comunidade, local apresentar o markets and projeto, faz events to talk diferentes to the community to dinâmicas present the de project, educação ambiental com and os they jovens da hold região, different produz boletins informativos, activities tem with aqui um the gibi, children, né, they história em have quadrinho para newsletters distribuir para as crianças. E isso acaba cativando e aproximando comic a books população local do about projeto. the E project, aí, nesse projeto, que é and patrocinado this por Furnas, brings them em closer parceria to com our a Fauna, initiatives. com And o this is Instituto ASA sponsored e a by Reserva Ecológica, Furnas, a ASA, gente conseguiu and the capacitar Hegua 25, Ecological Reserves. na And with verdade, a that, gente we já are able capacitou to train 14 e vai capacitar mais 11 14, and we will jovens da train região another 11 para se tornarem monitores young people in ambientais the de region fauna, so e they com can isso become tentar fauna trabalhar a ciência monitors. cidadã na região, né, de And with Guapiaçu, that, onde está ocorrendo a introdução de antas. we'll be working with citizen Então, a gente science in the considera que a region. gente está tendo sucesso a curto prazo. So we consider our estabelecimento project dos animais successful na in região, the short a term. sobrevivência The está em animals are being 75% reintroduced. We have a anual, 75% survival e rate a gente está annual, restabelecendo as interações ecológicas. A gente está observando and we are essas establishing interações ecological ecológicas. interaction. We have been able to Mas a observe gente them. ainda precisa aumentar o número de animais. But we need to introduzidos, increase the a gente number of continua animals precisando introduced. reforçar essa população. We need to Inclusive, esse strengthen the ano a gente vai population. This introduzir year, mais 2 we animais will por esse introduce projeto, 2 more em parceria animals com o ASA, que é o projeto Ontologia. together ano with que the vem, com o ASA patrocínio da project. Petrobras, a gente vai conseguir introduzir And mais next year, 4 with the antas. sponsor, E a gente, with the help além of disso, tem que Petrobras, fazer we'll be estratégia able para to continuar introduce another 4 esse diálogo com a individuals. comunidade So we e need to also aumentar continue a to reprodução, the a dialogue sobrevivência with the desses animais community and introduzidos, trying inclusive to dos filhotes que increase the estão nascendo na survival natureza. rate of these E a gente introduced tem individuals o and objetivo de the avaliar a born importância das antas offspring. na restauração So dessas we áreas need to degradadas do evaluate the entorno importance da of reserva. the tapirs in the reserve as well. E aí, com isso, And a with gente também that, pretende we fazer novas can reintroduções, also want to do seja other reintroductions. das aves, né, Birds, do mutum e da jacutinga, da Jacutinga, arara, seja do and the jabuti ou de curassow, outros mamíferos, como o veado, and the catingueiro, macaw, que the Canindé macaw, se and ainda also existe na the região, tá em catingueiro baixíssima deer. densidade, e do There has a queixada, very low que só density, tem and the uma white-lip população no estado do peccary Rio de Janeiro, that no has Tinguá, only na one área population in the de Tigua não tem part queixada. of E, the quem sabe, state. num dia, ser possível o In retorno the da onça pintada, seja tapir por reintrodução, introduction ou area, seja there is por, any peccary. dispersão And someday, de maybe áreas, né, de São Paulo, jaguars, Minas, que ainda tem essa through espécie. reintroduction or dispersion from other states.
com essa perspectiva de refaunar with this refaunation perspective, the state of Rio, de unidades de refaunação, não só uma unidade de conservação, now the mas idea local onde a gente of possa pensar refaunation unit, not only a conservation unit, a topo de place cadeia where que é a reintrodução da onça we pintada. Então a gente cunhou esse termo, unidade de can start to refaunação, plan seria uma área the top of the food chain em torno reintroduction with the de unidade de jaguar. conservação So we would like a unit de 1000 that will be around a quilômetros conservation quadrados, unit, ou 1,000 sustentaria uma população square de onças kilometers wide, pintadas e das suas principais with a presas como a population anta of e o queixada. jaguars, spotted Essa jaguars, área não precisa and ser populations of totalmente de floresta, peccaries and totalmente de unidade de tapirs. This conservação, area doesn't need to mas be sim uma completely área forest or pelo conservation menos units, but it must 10% de cobertura have at least florestal, 10% of forest cover, o which cenário da Mata is Atlântica do the Brasil, scenario, the e esse typical manejo scenario tem of que the ser Atlantic integrado rainforest in da Brazil. unidade de conservação And this e toda essa management must be paisagem de integrated 1000 with the quilômetros quadrados. conservation unit and the Essa é uma entire ideia landscape que eu estou trabalhando on junto these com o Carlos, 1,000 com o Marcelo, kilometers, com o square Leandro, kilometers. e que em breve I'm working a with gente vai Marcelo, publicar isso. Leandro, and E a gente other estima members of the que team, and para we will be cada publishing unidade some de data refaunação, soon. a And gente for precisa de every a 3 refaunation unit, milhões we will need de $1 to dólares $3 million para construir uma população to build de de onça tapir, pintada e de queixada. jaguar, Apesar de and parecer muito, peccaries isso é um population. mínimo e This is the benefício, least a restauração de serviço ecológico dessas 3 for espécies da restoring unidade, de refaunação como um todo vai ser the- muito maior do que esses 3 milhões de dólares. the ecosystem services Então, provided gente, by these muito three obrigado. Eu species vou that deixar will tempinho aí give para us depois much a gente more bater papo. than Queria that in agradecer return. With that, a vocês por I estarem finish my ouvindo e toda a presentation. equipe Thank do you very Refauna much for your e attention, dos and parceiros que the apoiam Refauna o projeto, team and all the principalmente partners o that Instituto support Bison. Muito the obrigado. project, especially the ASA Nós Institute. que agradecemos, Maron. Thank Valeu. you, Maron. Bom, vamos voltar na nossa programação. Okay, now Carlos let's Ruiz, você está de go volta? back to Carlos. He's back, apparently. Eu vou pedir para o Marcelo. Yes, I'm here. Estou aqui, Tá. demora. Eu caí, mas demorou um tempo Yes, para I entrar, lost porque my tem que responder connection. esse questionário do And Forest I- Service. It took a while to Para entrar, então, log Sorry. back in because we had to fill the form, the USFS form, Marcelo. all Mas over tudo again. bem, fizeram certo. But that's okay. That's the right thing to do. É So para nossa I'm here now. segurança. Sim, Bom. sim, It's for- robots. It's for our safety against. Yes, I know, Então, against vê se robots. já está apresentada. É So toda here's sua. your presentation. You can Estou aqui go ahead. vendo também na minha tela para eu acompanhar. Yes, I can see that now. Instantinho. Bom, boa tarde a todos. Good Muito afternoon, obrigado everyone. aqui pelo convite. Thank you for having me. E eu vou falar um pouco hoje sobre And I will talk a little bit about algumas das coisas que eu tenho aprendido nesses anos trabalhando things I've nesses learned during projetos the de years introdução, working né? in these reintroduction E, bom, e em projects. outros, como consultor, depois de não sei quantos anos no grupo de and in especialistas other de projects as reintrodução, consultants and 20 in anos. groups of reintroduction experts. Mas More eu than 20 coloquei years in the no field. título, estávamos trinca-ferro, The não sei o que é title, do título, porque na verdade We had the green só wing aprendimos uma coisa no trinca-ferro, que saltator, but não ia dar certo com I esses removed bichos. it because não com we espécie, saw that com os it indivíduos. was not Mas going to vou falar work. isso pouco Not mais as na a frente. species, but as Podemos individuals. I passar will no próximo mention that briefly slide. in a while. We can go on to the next Bom, slide. Parafraseando um pouco algumas coisas que se falaram ontem, só tenho 2 slides nesse sentido. Here I have né? 2 slides in that sense. Pois sim, as translocações são difíceis a médio e Translocations longo are prazo. hard Olha, qualquer in the prazo, a curto mid prazo and também. the long depende, term, and the mas short term as well. eles são porque Depends, but this is eu hard coloquei aqui a because, parte and here o processo I inteiro, né? Quando você tem shown uma that the população que vem de entire cativeiro, process, você when tem you animais da have a natureza, captivity eles vão para population, you cativeiro, have tem os fundadores, aí uma animals that população are de in cativeiro nature, vai then they crescer go to a captivity, the e chegar a population ponto grows, que é and suficientemente then it grande reaches para a point fornecer that it animais is para large enough to programa, supply este caso de animals to reintrodução, a né? reintroduction program such as qualquer outra this translocação. one, or another Terminologia one like antiga dessa slide. translocation. E aí a grande problemática aí, você fazer essa população crescer.
né? E aí tem a curvinha de crescimento teórico de uma população com várias setas aí apontando, né? É porque a população vai demorar em crescer, e isso depende de vários fatores. Dos fatores que mais influencia isso, quando tem uma população pequena, é um termo que a gente pode pegar emprestado das espécies invasoras, é a pressão de propágulo. Basicamente, quantos animais você vai soltar, qual vai ser o número de indivíduos que você vai colocar aí, esse apoio. E você vai ter o hábitat e as condições locais são importantes, né? E você vai ter um manejo intenso dependendo da tua espécie no início. Isso é a grande dificuldade nessa transição do cativeiro ou da tua população fonte à tua população So you have like your source population and your end e você sempre vai ter uma alta mortalidade. And then you're always going to have a high death rate because if you release animals to a new location, you can have a high sort of rate of death. E isso vai ser bem importante depois na questão de comunicação. Passar o próximo slide. Porque é difícil também a reprodução, porque a translocação, quando você vai soltar animais, você vai soltar eles em uma condição de desvantagem. Mesmo animais selvagens translocados, eles são semelhantes, estão em uma situação semelhante a um dispersor com uma espécie invasora. Eles são soltos em um lugar onde o indivíduo não sabe onde tem comida, onde são os predadores, onde tem outros indivíduos da própria espécie. Então, dependendo das diferentes espécies, lidam com isso de diferentes maneiras. Mas uma certa desvantagens. E os nativos em cativeiro, além dessas desvantagens, podem não ter as habilidades necessárias para sobreviver. Você tem o problema de ameaças presentes no local, que podem estar ativas, as originais e novas ameaças, né? E é difícil, porque você precisa de ter um bom planejamento, um nível de esforço suficiente e uma eficácia de esforço, né? E você precisa necessariamente de trabalhar com uma gestão adaptativa, né? Bom, um grande desafio, e aqui estou começando a colocar exemplo do mico, é que, na verdade, a maioria da conservação que temos, especialmente das espécies ameaçadas, mas aqui no Brasil, é bioma que estamos falando, é porque a gente faz a conservação das pessoas vivem e trabalham. E a maioria das espécies ameaçadas de extinção estão em ambientes fragmentados e com forte pressão antrópica. Tem pessoas, né? Aqui na região está a bacia do Rio São João, nesse mapa, e você tem todas estas atividades humanas aqui, né? Pastagem, agricultura, estruturas lineares, áreas humanas, doenças humanas, né? Embora nossa paisagem aqui é maioritariamente pastagem diseases, and in our landscape we have a lot of pastures, grasslands grazing for mas você pode procurar nessa situação, o que eu tenho aprendido aqui, você pode procurar oportunidades para uma sinergia, um lado positivo, né? Nesse caso da bacia do Rio São João, a produção de água é a única fonte de água, ok? Para a região litorânea, ou a região dos lagos, que é uma das maiores áreas turísticas, né? Coração Frio, Cabo Frio, Búzios, né? E essas regiões, o Rio São João é a única fonte de água que tem natural, então, a conservação da água, dos remanescentes, é uma oportunidade que dá uma sinergia, porque você precisa conservar as florestas, né? Que ajudam a produzir essa água. Então, dados esses contextos, né? Eu vou dividir em duas questões. Uma questão que tem que ver com dimensão humana, projetos, e outra com a dimensão técnica, né? And then the other is the sort of technical dimension of na verdade, tem que priorizar a gestão de conservação e mecanismos de governança. A gestão do projeto é muito importante, porque a maioria desses projetos vai ser de longo prazo. Então, você tem que saber como você mantém um projeto a longo prazo. E estar ciente e cultivar uma rede de conservação, conservation network.
you need to have a conservation dentro network dessa questão da tua governança e tua rede de conservação, está a questão da estratégia do USAID. Na dimensão técnica, uma questão importante é essa seleção da área de soltura, pensando no futuro, utilizar a escolha dos animais ou fazer um pareamento com o habitat entre a capacidade do animal, a competência e o habitat, e obviamente a parte de monitorar, aprender e divulgar. Sempre tratar de uma visão científica. Important, okay, as far as the technical dimension is concerned. Isso aqui é uma tabela que eu e Ron colocamos em livro, que é um capítulo de um livro de International Wildlife, International Wildlife sobre translocação. Mas a questão é a seguinte, em um projeto, na verdade, você tem que ter diferentes abordagens aos projetos. Estamos falando, por exemplo, muito de repalmação, de rewilding, mas você tem a perspectiva de espécie única. E mesmo quando tua meta, na minha opinião, quando tua meta final é uma repalmação, você tem que atender a questão de single species, para você ter tuas populações viáveis dessa espécie, you need to see whether the population is viable. Mas você pode organizar tua alvo, né, que são espécies, o processo ecológico, né? E tem tua visão que você quer ao final, o estado final que você quer ter uma população faunar, né? E todo isso vai depois te dando escolher o escopo, na verdade, e isso te ajuda a você decidir o que você vai monitorar e como você vai monitorar. Todo isso parte do planejamento que tem que fazer sentido. E às vezes você pode ter mais do que uma visão, né? É mais fácil escolher uma e fazer teu planejamento baseado nessa visão, né? Especialmente essa questão da visão e o escopo do projeto são muito importantes. The project sort of scope, the project view, they're very, very important. Bom, dando o exemplo do mico dourado e in relation to golden line tamarin, numerosas vezes, né? Mas o projeto Mico-leão, dando um exemplo, ele usa os padrões abertos para conservação como uma metodologia de planejamento. Aí no retângulo verde estariam as metas do projeto, né? Que originalmente era 2.125.000 hectares de floresta. Essa era a meta original, lá em 1992, até o ano 2025. Então tinha um escopo de tempo e um escopo regional também. Mas depois, à medida que a gente foi aprendendo, nós adicionamos florestas protegidas e conectadas. E nos últimos 10 anos estamos trabalhando com o conceito em uma paisagem multiuso. With a concept in a multi-purpose landscape, multi-use landscape. So you have your aqui no meu computador são as ameaças, né? E para cada ameaça você tem umas estratégias de como você vai eliminar essas ameaças, obstáculos para você poder atingir essas metas, né? Do outro lado, em marrom e azul, estão os quadrinhos que eu vou falar deles daqui a pouco, que são os benefícios para os humanos, que saiu da Convenção da Biodiversidade. Human benefits that came from the Biodiversity Convention would be interesting for us to include these eco-services too, because before species conservation, we didn't really think about this other side of things. It was just, conserving these species. E usar a questão de manejo adaptativo para ir adaptando as ações na medida que você vai aprendendo. Issue to adapt actions in the extent that you learn. Mas o importante management. Disso aqui, ou para poder fazer manejo adaptativo, uma coisa importante que eu estou vendo os PAN fazendo isso bastante bem, é que você precisa ter um fórum organizado, um fórum no qual você vai, quando vai acontecer essas trocas de ideias, você reúne periodicamente ou sistematicamente para trocar essas ideias e ver como está andando e ver que aprendizado houve e como ele pode ser implementado. Muito importante na gestão do projeto você criar e manter esse fórum. É muito fácil para todos nós quedar com um pequeno grupo, de core group, que é o projeto, e só fazer a conversa dentro desse grupo. E não abrir e não compartilhar. Mas é importante às vezes você trazer, ideias novas para olhar o projeto, olhares novos.
to bring new eyes to the project, really, então, you know? Você tem teu projeto, que eu já falei antes, né? E você tem teu plano estratégico, né? E você vai empurrando esse plano estratégico aí no futuro, quase como evitando a tortura do Sísifo, como fala, né? A bola cair e você começar do zero cada vez. Mas você tem que ter ciência aqui do Conservation Network, que é um gráfico do Conservation Network, que são todos os atores que estão envolvidos com as diferentes influências, né? Que eles têm no projeto, para a tua população. E eu coloquei no caso ex situ e in situ, né? Mas pode ser população fonte e população destino, né? E como cada um tem. E interessante manter um network sólido, na verdade, e um network, que onde a maioria desses atores compram o teu plano estratégico e te ajudam a avançar esse plano estratégico que você tem. Buy into the strategic plan, okay, with you and help you forward this plan. Okay. O Mico Leão Dourado, falando um pouco aqui da parte da dimensão humana, né? O Conservation Network estar apoiando o teu plano estratégico que você tem é importante porque te ajuda a lidar com reveses. Por exemplo, aqui no Mico Leão Dourado, este slide de gráfico são as populações. Em verde é a população total de Mico Leão Dourado de Brasília. Em 2014, tinha atingido 3.700 micos, mais ou menos 20%. Mas veio a febre amarela e a gente perdeu 33% da população. Mas em um lugar do que outro. O Conservation Network, todo esse apoio, essas pessoas que apoiavam o projeto, a reação foi muito positiva, diferentes níveis de apoio. E logo você colocaram estratégias para a gente mitigar e reverter esse declínio. Então, foi visto como um contratempo, mas na verdade tinha todo o apoio para lidar com ele. Fundos saíram imediatamente para fazer a vacinação dos micos, e fazer o levantamento de onde está a febre amarela e do outro lado aqui, essas são as populações de micos leões dourados, né, com seu número de indivíduos e sua probabilidade de extinção e da retenção da diversidade genética, né, modelos de vórtex. Então, uma questão de envolver a comunidade da dimensão humana é que, fora dessas cursinhas da Poço das Santas e uma lilás amarela da Reserva União, todas as outras áreas são propriedades particulares. Então, aproximadamente 60 ou 70% dos micos leões dourados em vida livre são em propriedades particulares, não em unidades de conservação de proteção integral. Embora a grande área toda é uma APA, isso ajuda bastante, mas você tem que lidar com as pessoas, né? Então, quando temos aí quanto a floresta está disponível, temos o dobro do que a gente queria. A grande maioria dessa floresta está em propriedades particulares. Igual que essa área protegida, que tem 30 mil hectares, também a grande maioria em unidades, em APA, com unidades particulares. E outros não vou falar sobre outras coisas. Próximo slide. Então, como você manter a comunidade engajada, né? Então, uma questão interessante é que você construir e vender, né, uma narrativa positiva, né? Que inclui a comunidade desde o início, no planejamento deste projeto. Você pode incluir depois, incluir em algum momento, mas é só uma participação meio passiva, na verdade. Você inclui no planejamento, talvez, quando possível, né? Ser um pouco melhor, né? E você pode usar a espécie de motivador. Motivadores como espécies bandeiras, né? A curto prazo, né? E uma maneira de fazer isso é você dando aquele pulo e vendo esses outros benefícios do teu projeto de conservação que poderiam existir. No caso do mico, por exemplo, espaços verdes, áreas de lazer, potencial de turismo, abastecimento de água potável, prevenção de enchentes, estabilidade de encostas. Que se traduzem a saúde, emprego, renda e segurança habitacional. Então você pode ir por esse, trabalhando desse lado aí. Bom, o projeto Microleão envolve a comunidade, tem educação ambiental, participa em várias coisas para a comunidade, faz palestras falando que o mico, através dos anos do projeto, tem um pouco de ecoturismo aí, as pessoas na sua propriedade dos micos. Component of
tourism, society, people. Mas uma coisa interessante é fazer eles partícipes da conservação. E uma coisa que eu vou colocar aqui, vou falar das jacutingas também. Mas, diferente de muitos executores de projetos de conservação, a Associação Mícola e Dourado é uma associação comunitária. Então, os membros da comunidade são sócios e votam. Ou seja, não é um instituto de pesquisa que toca, é uma associação sem fins lucrativos comunitário. Então, por exemplo, nós precisamos fazer corredores florestais para ações de manejo. Então, por que não fazer a comunidade partícipe lucrativamente, financeiramente, dos benefícios de fazer corredores? Então, você fez um projeto onde você pegaram 6 propriedades locais e se ajudaram a desenvolver viveiros de muda. 6 local communities, and then they had these nurseries here, nurseries with seedlings. They also had schools that were taking part in this. So, but then you plant the corridors, okay? And then the seedlings nurseries, they brought thousands of seedlings, and then they can sell. Para esses 6 proprietários, é uma renda significativa da propriedade dele, mais do que o gado, em 2 offering the sort of property owners a significant são partícipes, então é muito feliz. So this is very interesting because they are very happy, with the whole project because they're making money off it. Para as jacutingas, tem a Serra da Mantiqueira. So for this bird, we have the Mantiqueira mountain. Reintrodução das jacutingas. And then we have the reintroduction. Vou falar isso um pouco depois, mas estou aqui uns dados de quantas jacutingas têm sido reintroduzidas. So we have some data of how many ones have been introduced. Okay. Então, eles fazem a divulgação do projeto de ajudar a conservar a SAB do Brasil. Quem executa é a SAB, a Conservation in Brazil. Mas uma parte técnica, de introdução. Então tem isso aqui, você pode aprender da SAB, uma parte da divulgação, educação ambiental, tem palestras de educação ambiental explicando o que é o projeto. Próximo. We have, environmental. Mas na região da Serra da Mantiqueira há incentivos à comunidade. Assim, tem as placas de certificado protetor da jacutinga, para as pessoas que queriam ter jacutinga nas suas propriedades. O Nicolau nunca fez placas também. Para as pessoas que queriam ter micos reintroduzidos. E tem umas parcerias com alguns negócios sobre a jacutinga, que me indicam as pessoas para ir, tem todo isso. Eu vi uma jacutinga, tem esses diferentes programas para as pessoas, tem esse bicho aqui, podemos ver. Pessoas podem estar indo ali só para ver esse animal. Mas tem um monitoramento participativo também. Ciência cidadã nesse sentido, muito importante para o projeto. Porque você pode ter estes vizinhos, pessoas que moram, que vão ter essa função, eles como voluntários, para nos dizer se deram jacutingas ou não, porque dispersam fora da área onde soltamos elas. E todos os animais têm transmissor de telemetria ou transmissor de telemetria. Então, muito importante para engajar eles nesse avistamento e monitoramento. Bom, aqui, então, sobre estratégias de saída. Então, você tem essas perguntas, quando parar um projeto, tem a Susanna Lerman falou das estratégias de saída. E quando você vai para um projeto, como você termina um projeto ou uma ação, que estratégias que deve fazer, Aqui eu coloco só para dar uma ideia de quanto um projeto a longo prazo, de novo, o projeto Mícola Dourado, tem uma parte na sul aí, que é o GLTCP, e depois a AMLD, que é a Associação Mícola Dourado. Entre esses dois, essa mudança de cor foi uma estratégia de saída. O projeto de conservação do Mícola Dourado se convirtió, passou a gestão a uma associação brasileira. E nessa parte de stewardship em cima, são todas as instituições que estavam encarregadas do plano de manejo, que contribuíam ao plano de manejo quando elas começaram e quando elas foram saindo. E embaixo, os financiadores que entram e saem. De novo, quando você tem tua gestão, teu grupo, teu network de conservação bastante sólido, bem trabalhado, você pode lidar com esses problemas, eles não vão ser assim, afundam tua gestão.
a febre amarela, por exemplo, foi uma coisa interessante, porque às vezes você tem que fazer coisas que são para você manter esse network de conservação. Com a febre amarela, por exemplo, você tinha que vacinar as pessoas. A Secretaria de Saúde da região não tinha veículos. Bom, foram os veículos da Associação Nicolau Dourado a vacinar pessoas no interior. The vehicles of the Golden Line Tamarind Association that were used to vaccinate people. Então, essa parte da boa vizinhança, você ter uma ONG no lugar que é vista como uma coisa positiva, né? O trusted messenger da comunicação ambiental, né? Trusted messenger, as it were, in relation to this environmental bom, e ao final, message. Nas estratégias de saída e translocação, se você vê when we have exit strategy and curva de crescimento da população, bem diferente where the population is indeed tipos de estratégia de saída e o que você deve fazer em cada fase. Mas uma questão é quando você faz o projeto, os seus planos, é aonde você vai parar. When you do your project, your até onde que plans, vai okay, o you need to projeto. think, E okay, você but where comunicar are we muito going bem to stop? Where does todas your as pessoas project finish? And envolvidas. you need to Nós communicate vamos tocar o all projeto até aqui, parties até o início do involved, crescimento. For example, look, we're going to carry on this project until they start growing, and then we start bom, isso tem várias razões, se vocês podem so ver. there are a number of different reasons paper recente do grupo da UCN whatever. You have a recent sobre a paper dimensão humana em from translocações, que explica isso um pouco mais. a group about human dimension. Bom, nas questões técnicas, uma é importante da seleção da área de soltura. E o que eu diria mais importante é que você tem que soltar uma área onde é fácil para a população crescer e expandir, ser uma população autossustentável. Parece óbvio, e pelas palestras que eu tenho visto aqui, isso está na maioria dos lugares contemplado, mas em muitos lugares não. São soltos uma população de número de indivíduos, um lugar enchido por animais translocados, a pessoa quer ter a sua capacidade de carga, sem pensar que essa população vai aumentar, e depois não tem para onde ir. Capacity, because you have to think that this population is going to increase. E nesses casos, você vai ter que considerar que talvez você vai ter que fazer manejo de hábitat no futuro. Então, a ideia aqui é que a translocação não termina quando você solta os animais, na verdade apenas começa o projeto de translocação. E é só uma ideia que Translocation is the beginning bem contemplada em of todos esses projetos de project. rewilding e refaunação. And then we have all of this in these sort of rewilding projects. De reintrodução. E estar ciente de problemas de segunda ordem, que são aquelas causas secundárias, não é a causa direta. Né? Então, problema de segunda ordem se você tem uma espécie que, por exemplo, a jacutinga, que é visada por caçadores, se você solta em uma propriedade, essa propriedade onde você soltou pode estar protegida, mas a propriedade vizinha pode começar a ter aumento de caça dentro dela, de pessoas procurando essa espécie que está ali. E aí você está criando um problema para o vizinho. Seria um exemplo E aqui os outros, aproveitar os conservation homes, ou regiões de conservação, é um conceito semelhante ao que estava falando a Maron antes das regiões de refaunação, que você vem trabalhando em vários são regiões onde você pode aproveitar um conceito um pouco diferente, que você aproveitar locais onde já tem ações de conservação para você trabalhar uma sinergia, uma questão mais colaborativa e aproveitar esse tecido que já se construirá de conservação numa região. Sobre animais soltos, a boa qualidade, a competência e as competências. Vamos ver no slide que está scope. Let's get to the next slide because my time is almost up. 5 minutos. Yes, 5 minutes. Então, por exemplo, aqui na questão de áreas, o mico-leão dourado, essas áreas com X foram os lugares de introdução. Em 1983 não tinha micos-leões nesses lugares. Em Azul, esse grandão é a Reserva Biológica Poço das Santas. E aquele UMP7 tinha uns micos selvagens e aquele UMP10 não tinha. Bom, os micos foram soltos ali, não tinha nada, e hoje tem aproximadamente 1.400. Em esse lugar. Mas ao soltar os micos ali, você teve que pensar, ok, vai ter que ter manejo para poder fazer isso uma população. E em um trabalho que estamos para publicar, a gente compara essa UMP11, que é um lugar de 1.000 hectares, uma mata grandona, 1.000 hectares, mas isolada, versus você soltar animais em outros desses lugares que são um conjunto de fragmentos. O que é melhor?
Bom, a longo prazo foi melhor ou foi animals in this sort of set of fragments, where is it better? We need to look at this, and then we found out the set of fragments is better because in 1,000 hectares, this is important, and it does not have the population on its own, okay? You need to do the translocation. Bom, essa pode passar, está a mesma questão aqui de que você tem que fazer esses manejos de hábitat, a reserva Poço das Santas, que é isolada. And this is an isolated area. So this is all above the BR-101, which is a highway in Brazil, okay? And you do not have a bird or tamarin, a viable population there, okay? And then, as I said, the guan had 3 release spots, and all the 3 places that were selected, they are huge areas, and the main place today, where we have the sort of medium-term project at the moment, is in São Francisco Xavier, and this is an APA, mas ela está conectada a toda uma certa da mantiqueira. O segundo lugar onde começamos o projeto, se fez a primeira escultura, foi na reserva ecológica de Guapiaçu. Fizemos uma tentativa, se recolheu animais, mas se vai voltar a isso. Foi uma parada pela pandemia. But this had to be stopped because of the pandemic. De novo, área com milhares de hectares disponíveis. And then areas with thousands of hectares available. Então, a questão dos animais, e vou fazer bem breve aqui. Então, os micos tinham uma população de cativeiro e não se sabiam várias coisas, foi como uma pesquisa. Qual é a melhor técnica de soltura dos animais? E foram 180 animais que se soltaram, mas sempre se tomou uma decisão, sempre se soltou como unidade de soltura, casais ou grupos sociais estabelecidos, ou seja, unidades reprodutivas, porque a ideia era soltar esses animais e que reproduzissem na natureza o mais rápido possível. Então, bom, esse treinamento pré-soltura não teve nenhuma diferença na sobrevivência. O que fez, esse outro slide aqui, foi o manejo por soltura. Resgatar os micos, dar comida, trabalhar com eles, especialmente com os animais de cativeiro, que tiveram uma não fez muita diferença contra os de vida livre. Uma coisa que fez muita diferença foi soltar animais com conhecimento local, neste caso animais selvagens, com os animais de cativeiro, misturar os dois. Coisa que melhorou muito. Bom, fazemos muitas translocações. Temos feito muitas translocações, todas bem sucedidas de animais, só para mover genes, enquanto nossos corredores vão sendo eficazes. Bom, com as jacutingas, você faz estudo aqui, onde a gente está em viveiro pré-soltura, você faz treinamento dos animais, mas também uma pesquisa sobre o perfil comportamental, sobre as variáveis, uma abordagem multicritério, né? Onde você vai selecionar indivíduos baseado em testes de personalidade humana modificados para aves. Quais seriam as condições, características do indivíduo que permitiriam a gente soltar eles. Só dois aqui, por exemplo, dar um exemplo de um indivíduo. Isto é se o indivíduo sabe voar. Você pensaria que a ave sabe voar, mas no caso aqui, nosso indivíduo chapecou, né? Não voava. Em vermelho está um número de voos inadequados, ou seja, ele voou de um puleiro para outro e se estrelhou no meio do caminho. Não conseguia fazer curvas e não conseguia chegar sem cair no outro puleiro. Não sabia aterrissar na poça depois de um voo. Não voava muito bem. E no uso de extrato, ficava no chão ciscando como uma galinha, a maioria do tempo. Então, essas duas condições, fora de sua socialidade e outra, a gente decidiu que esse animal não pode ser só. Esse animal não vai sobreviver. Então, ele foi para o cativeiro. Scratching along, chickens do on e uma coisa que você pode fazer, e isso daquela mesma capítulo, é você fazer pareamento entre você poder ver os riscos do hábitat e a competência individual.
E você tentar fazer pareamento, onde você querer esse animal com competência bastante boa e o risco de hábitat baixo, seria teu quadrado inferior da direita aí, moderate to high. Isso seria o melhor. Mas a questão é que se você tem animais de cativeiro, por exemplo, que não sabem nada sobre predador, e você soltar uma floresta cheia de predadores, bom, você vai ter que ter muitos animais para soltar, uma pressão de propago enorme, para você poder contornar essa enorme desvantagem. Essa é uma coisa para você pensar. No caso dos micos-leões dourados, por exemplo, que eram de cativeiro, esses fragmentos tinham pouquíssimos predadores. Na época em que começou o projeto, hoje não. Tem bastante predadores. Mas mesmo assim, houve bastante mortalidade. 66% dos micos que foram soltos morreram no primeiro ano após soltura. 60% of the tamarins died in the first years after they were released. Então, e monitorar, que é muito importante. Em alguns casos, monitorar cada indivíduo. No projeto dos micos-leões, a ideia era que a gente deveria poder dizer para o zoológico o que aconteceu com cada indivíduo que foi solto na natureza. Essa era a meta do projeto. Poder dar explicações sobre cada indivíduo solto. Com as jacutingas ainda está sendo bastante difícil, mas agora tem quase toda a telemetria quando se soltam, pelo menos para ver o que aconteceu. E que permite monitorar o manejo adaptativo e permite contribuir para a ciência da reintrodução, com mortalidades, taxas de colonização de áreas, dispersão, várias rates, dispersion, and answering several other questions. And you can only do that by monitoring the animals after release. Então, bom, este último slide this last slide a lista de pontos importantes. Então, que para funcionar, a gestão do projeto é muito importante. For the project to work, managing is very important, and you need to have managers thinking exclusively about the project. De conservação goals must be based on science. A strong conservation network must be kept the community engaged. Que te permita a expansão e atingir aquela meta site that allows for expansion and for achieving the long-term rates. Escolher muito bem os animais e a unidade de soltura. To pick the animals and the release units very well. Individuals are going to release the reproductive units. Mas a ideia é que seja uma unidade de soltura que promove sobrevivência so the idea is to promote survival and reproduction as quickly as possible, because these animals regularly, when they are born in nature, esses animais que foram translocados são os que te dão a chance, né? And these animals that are translocated, they are the ones that give you a chance to carry the population forward. As in the tamarin, nascidos em vida livre dos animais de cativeiro sobreviveram para ter filhotes. 85% of the animals born from the captivity translocated or reintroduced animals were able to survive and to carry forward the survival of the species. Thank you very much. Thank you, Carlos. Nossa última apresentação é com our last presentation Barbante, Barbante. Eu só queria, por causa das jacutingas, me deu aqui uma inspiração para a gente comemorar as nossas felicidades, já que essa semana as primeiras ararinhas foram soltas e é mais uma restauração, né? Mais uma recuperação de um bicho que estava num processo tão longo after a long period of recovery. Tanta ansiedade para acontecer logo. We were so anxious about that and expected that so much. Yes, we saw that on TV. Então, Barbante, com você quer que a gente compartilhe ou você compartilha? Do you want to share your presentation? Yes, I'll try to share my slides. Let me see if it's working. Vocês estão vendo minha tela ou não? Por enquanto ainda não. Eu acho que deve ter aberto a janelinha para você escolher. Você tem que selecionar qual tela que você vai mostrar. Pick the screen that you want to share once the menu of screens show up on the screen. Yes, now I think it's going to work. Beleza. Vemos o seu PowerPoint. Great. We can now see your presentation. You can start your apresentação. Ok? Não. Não. Tá aparecendo só o PowerPoint. Você pode mudar de tela na hora de fazer o... Você tá com duas telas? Presentation mode. Não.
Can you switch to presentation mode? Apresentação. Na hora que você seleciona no share screen, vê se você consegue escolher para compartilhar sua tela toda. Talvez você está compartilhando só o PowerPoint. We'll give the speaker a few moments to work out how to share the slides. Vemos o PowerPoint. Ver se a apresentação vai aparecer. Não. Não. Para mim aqui já apareceu, mas... Antes pode tentar modo de leitura, que às vezes funciona melhor, aquele livrinho que tem no lado esquerdo da apresentação de slides, às vezes funciona melhor. Ah, tá. Obrigada, Fernando. Tá aí. Agora deu. Oi? Deu certo. Tá aí. Foi. Yes, it Então, worked. vamos lá. Vamos lá. Okay, let's get on with that. Só que eu não estou conseguindo passar aqui. No, I'm not able Você to consegue passar embaixo? Vê se aparece algum botãozinho embaixo para você. See any button at the bottom? Não está aparecendo mais. Any arrow? Não. Tenta a seta do teclado, joga para os lados para ver se You can try a keyboard arrows. Clica na apresentação e tenta no teclado, por favor. Click on the presentation. Ali, apareceu ali embaixo as barras. Isso, agora foi. Isso. Okay, now you can. Ok. Acho que agora go over the Vamos lá. slides. Yes, I think Bom, it's gente, working now. So, okay, everyone, thank you pelo convite, para a gente estar mostrando for the invitation to show esse projeto. this Um project. projeto já que foi desenvolvido há 24 anos atrás, né? Então, This is a projeto 24-year-old que project. começou há muitos anos atrás, a gente sabia Started muito many pouco. years ago. We knew very Então, eu little venho back then. trazer muito So dos today erros, I am que a gente entenda, going to né, talk about até que the ponto que esses erros podem mistakes interferir and how they can em trabalhos affect futuros, né? Serviços são works. complicados, né? E because isso deers, interfere em todo o processo de they sucesso, are né, dos a programas de complicated reprodução. species, and this Bom, eu vou will falar affect do the cervo success of pantanal. O cervo pantanal é a reintroduction maior espécie projects. de cervídeo The marsh sul-americano. deer is the E largest bicho que deer está in muito South relacionado às America, áreas and it's very much de related várzeas, to áreas úmidas, né? wetlands, Então, to marshes. essencialmente, um bicho que tem uma distribuição So it is originalmente distributed toda a parte originally central da América do Sul e in hoje muito Central limitado South America, a but today algumas it's áreas, quite limited to some principalmente areas, Pantanal, especially mas the em Pantanal outras áreas region como Vale do and Guaporé, such as the Araguaia Valley, the então Coporé áreas Valley, remanescentes the onde Paraná populações Basin, relativamente pequenas some remaining existem. areas with small Uma populations. espécie que foi This is fortemente a species impactada that was very pela much caça, impacted by hunting, mas mais do que a caça, and as more doenças than hunting, transmitidas por bovinos, pathologies o uso das várzeas pela bovinocultura transmitted by bovines, the use levou a of essas espécies marshes uma série de by enfermidades cattle in the dos dry bovinos season, domésticos, took levando several populações inteiras domesticated bovine a diseases praticamente, to extinção. contaminate the Isso deers, aconteceu leading muito them no estado de São to Paulo, com a aftosa, mais extinction. This recentemente happened com a with língua foot azul. and mouth disease, Enfim, also nós the blue tivemos tongue grandes disease in the depressões state of São populacionais Paulo, large históricas, and com a significant chegada de doenças de population bovinos. depressions E, with the arrival nos of bovine últimos 50 anos, pathogens. And in the last 50 years, a formação das hidrelétricas foi o grande hydroelectric power sofrido por plants essas populações. A gente vê affected aqui these no estado de São populations Paulo, quite significantly in os the state rios of onde São essas Paulo. You can see the populações rivers ocorriam, where these populations would né? Os rios live, Tietê, Paranapanema, the Grande, wetlands in the Paraná, Tietê, hoje Paranapanema, são Grande sequências and de Paraná. hidrelétricas, sequências de They lagos. have several Então, esse foi o power último grande plants impacto and sofrido lakes. pelas populações So this do was the last Pantanal, impact que estão on this extra-Pantanal, population, né, principalmente na bacia do Rio Paraná. E outside esse of the projeto, Pantanal, especially in the foi Paraná projeto River Basin. que This teve project como then fonte, né, had as a a source inundação
da hidrelétrica de Porto Primavera, que foi uma hidrelétrica flooding do caused Paraná, by the Porto Primavera hydroelectric power plant. Que inundou aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados. With approximately 2,000 square kilometers. De vasos, impactando fortemente uma população de mais de 1.000 indivíduos, impacting a population of more than 1,000 individuals that would inhabited that dentro region. Desse contexto, so, given this context, we proposed a series of actions frente a esse impacto eminente. Então, deles foi a avaliação da população residente, né, one of them was to assess uma análise the population in the region, genetic assessment, fisiologia, health assessment, morphology, physiology assessments, relativamente fácil. Given that we had access to the animals quite easily, also we started a city conservation program with 100 animals. Foram feitas propostas de reintroduções experimentais experimental reintroduction and translocations. Então, na verdade, são experimentos pequenos, não são programas de introdução, mas são pequenos experimentos para entender o processo de como essas populações podem ser manejadas. Né? E, finalmente, uma proposta de avaliação do impacto dessa hidrelétrica na população de cervo do Pantanal. Levando em consideração o impacto individual, então animais marcados, e também o impacto populacional, como a população como um todo, looking at the impact on the marked animals and the population as a whole in the region of Porto Primavera. Eu vou, logicamente, mostrar somente essa parte da reintrodução experimental. So I'll talk about the experimental reintroduction. And will not deep dive into the other actions because we don't have time to cover everything. The animals were captured using helicopters. This is a very complicated process because it is quite costly. It is the only way to capture the marsh deer. In this environment, it is a very complex manual technique. Mari, vocês estão escutando o som do filme? Sim, a gente escuta o áudio do vídeo. Yes, we can listen to the video audio. In anticipation of the flooding, Mauricio and his team are in a race against time to capture every cervo they can. Mauricio gets ready for a risky maneuver. Only get one chance at this one. Mauricio holds the animal down until his assistants can join him. It's a doe. She's blindfolded to lessen the panic. Servos are notoriously nervous animals. The trauma of this moment could lead to a heart attack. Os animais são vendados para acalmá-los, evitar traumas, pois é uma espécie bastante nervosa. E são sedados também. Bom, isso só para mostrar o processo. So I wanted to show how they are captured então, realmente um processo with helicopters. Caro, It's a very expensive procedure, and we are able to do that because of the funds given by the energy utility company. Então, a gente conseguiu toda uma as part of their obligations, and we were able to get a few hours of helicopters to capture the animals. It was quite complicated developing that because using darts and net guns on a helicopter is quite difficult in that type of environment because the animals, when they are trapped by the nets and when they are sedated by the darts, they can drown to death
in these marshes. So we had to develop a manual method for capturing the animals by chasing them on the choppers. So these animals then were taken to a quarantine, an enclosed quarantine with full control over the individuals. And after the quarantine, it lasted about 60, sometimes 90 days. They were then selected for the reintroduction program. I'd like to say that this quarantine process was very well handled in the sense that we picked the animals with less or lower, with the lowest disease burden, so the health control was very well done. And we selected these animals for reintroduction because we didn't want to take any pathogens to the areas of reintroduction. The project was designed thinking that in the future, for the conservation of the species in the state of São Paulo, for instance, we would have to think about small areas first. Diferentemente do que o Carlos falou, né? So with a small area, differently from what Carlos said, we thought about a small area because this is the reality nós não temos mais enormes várzeas de 20, 30, for 60, the future of the species, because there are no longer grandes rios. Então hoje nós só temos large pequenos tributários wetlands com and várzeas de 1.000, we 2.000, have 3.000 small hectares, tributaries que é with uma área relativamente reduzida 3,000 para hectares populações de selo. at Nós most. queríamos entender So these are como very era a reduced ocupação areas dessa área for e the como species. So era we wanted to a understand dinâmica how these populacional areas were occupied and how the population would behave after no processo, reintroduction. então, Therefore, the project, the release of these animals were planned in two areas, selected very high quality wetlands where the species naturally occurred in the past, almost 100 years ago in São Paulo. E aí vem uma certa ingenuidade do processo de liberação dos animais, quando a gente então espera que ao abrir uma caixa de transporte, a bit naive when releasing these animals because we hoped that they would come out of the crates, for instance, like we saw with the tapirs that were used to captivity. But in this case, an animal that was free before this release, we would think that he would look at the environment and say, well, I'm back home and go out. But unfortunately, that did not happen. This animal roamed around the marsh, ran away, went through a cropland, corre muitas vezes por aqui e ran around this area and stayed in a small e vem a morrer de miopatia de captura forest alguns dias depois. Died from a myopathy, a primeira capture que a gente tinha feito, a primeira liberação, myopathy. So this was the first release and that shocked us, given the explosive reaction of the animal. Então nós resolvemos estabelecer uma outra estratégia. Então so nós we pegamos changed strategy, animal, então no próximo animal, and fizemos uma anestesia another animal, geral desse animal, sedated no meio da várzea, we placed him in the middle esse animal, of the então, acordava marsh, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele wake up acordava já around dentro 5 a.m. sem within interferência de that ninguém. environment, inside that environment, and we thought that it would wake up there and say, once again, I'm back home. Unfortunately, that did not happen. So this is the release site. Mas depois ela saiu daqui, atravessou toda essa área. She roamed around the area and then she went through across this cropland and came to this wetland over here. She stayed there a couple of days, then she went to a rubber tree crop, a field, and starved to death because there wasn't food.
O que acontece 200 meters momento, away né? from the marsh, que from the nos chocou wetland. bastante. So nos this fez again aprender shocked muito. us. Depois revendo os and we learned a lot registros, from that. And when de after toda a checking the população que a gente via records monitorando of the no entire Paraná, a gente population we começou a had entender monitored que in nas Paraná, horas de we maior understood estresse, that os animais têm a the tendência de highest sair da stress várzea e hours, ir para a floresta. animals tend to E a leave gente the entendeu marshes que o and processo run de into the soltura numa forest. área So onde os we animais não understood conhecem that é releasing an processo animal de in an estresse unknown area brutal, is very né? stressful. Então aquela história, Brutally aquela stressful. né, dinâmica de que So todos acham que o bicho voltou para a natureza e ele está thinking feliz. that animals Não will é be bem happy assim, to go back né? into Os nature animais is not têm really a casa deles e que eles true. conhecem muito bem a It's not casa necessarily deles. true. Qualquer lugar que não seja aquele efetivamente que ele Because mora, they are very well passa a ser accustomed to their ambiente home, extremamente and anywhere outside of that, it's very e stressful muito desafiador para esses and very indivíduos. challenging Então a reação for deles é these geralmente muito individuals. So they explosiva. react in a very E a gente então teve explosive que abandonar essa área manner. depois de We fazer had to 4 leave solturas, the area 4 after mortes. 4 A gente teve que abandonar releases essa and área 4 e fomos para uma deaths. área And we went to a depois de ter different entendido esse place processo. after we Foi para understood uma área onde existia what was going uma área on. de várzea, mas We entremeada went to nessa área an que area vocês that estão vendo em vermelho, where there entremeada was com uma área de várzea. marshes. Então, assim, ele era solto na várzea, So it was mas released, ele tinha acesso a essa floresta no meio da and they várzea. had Então, access era um to mosaico forests de várzea e floresta. E nessa área nós within tínhamos the wetlands. So it was a mix of forest and wetlands. There we had 100% success in the release process. Talvez nós fôssemos fazer hoje de novo um processo, talvez um processo de soft release, né, uma soltura. So if we were to carry out soft talvez releases, fosse o mais indicado, mas maybe a gente this já would be parte more de um animal advisable. que é de vida livre. But we are starting with animals that were Se a gente free constrói um cativeiro no meio before, da várzea, isso é um and problema. if we Né? build Cativeiros captivities servidos, né? or Cercas fences servidos não são encaradas pelos bichos como within the barreiras floodplain, reais. or in the case E of eles se steers, batem muito nas telas, então a tendência do animal também vira óbito. They don't consider that an obstacle, and they de animais que são selvagens, animais que não são de cativeiro. their bodies against the fences and usually die from trauma because they're not used to that structure. So the hard release was só deu certo depois que a gente entendeu muito que esse the processo preferred option. era um processo extremamente estressante para os indivíduos. This only worked after we E que understood eles that tinham que ter release was a very stressful para que aos poucos eles fossem saindo process da for mata, these animals, and they would need a mosaic of ecosystems because they would então, have essa to foi slowly and primeiro gradually grande colonize the ensinamento que a gente floodplains. teve com esse processo. So this was the Então, first tivemos, lesson learned from os the animais process. sobrevivendo, todos Here we eles saw tocados, com some rasgolar, animals that survived. All of them were tagged with colors. This ele one tinha até was crescido photographed. mais do que a gente imaginava, né? He grew more than we expected. You can see a very tight collar because it is a male that grew havia muito alimento, quite a lot, havia muita disponibilidade, because there was a lot of food available and resources available, and they were able to live very well começa todo there. Né, junto then com essa we reprodução, began, um processo de after we saw divulgação reproduction, a primeira estratégia foi de esconder o projeto, because the first strategy was to hide botar uma the coisa project que é são animais extremamente from difíceis everyone, de because they are very hard to Então a gente see achou animals, por bem não divulgar, porque isso so poderia atrair os caçadores para a área. It was best not então, mas a partir de um certo momento a gente achou que era information about the project because that could attract hunters. Se envolvesse com esse But then, after a while, we decided to involve the community. We began a series of actions no município que fica no entorno dessa região. Fizemos alguns gibis que foram bastante interessantes porque foram cinco histórias onde cada uma delas aborda um grande problema de conservação do illustrations addressing conservation problems. O fascículo foi sobre a caça. Regarding the marsh deer. The first one about hunting, the second das doenças de bovinos para as populações de cervo. Diseases transmitted from bovines to deer. Já foi com a parte de drenagem das várzeas para a agricultura. This book is about floodplain drainage and loss of ecosystems. And the fourth book, fourth chapter, a parte das hidrelétricas, a importância das about hidrelétricas hydroelectric power processo plant. de também
perda de habitat no cerro do Pantanal. E finalmente uma última história sobre o processo de loss of habitat. And the last one, fundação da população ex situ e da rescuing animals and starting exit populations and reintroductions to tell people who these animals were. Bom, mas a grande importância depois é a gente tentar seguir esses animais. And then acho que aqui the importance of tracking these animals. Everyone here agrees monitoramento pós-cultura monitoring é fundamental para que a gente the animals after release is coisas fundamental para poder to vir hoje understand aqui dizer por que os what animais morreram, happens. como eles morreram. Today we can tell how these animals died, what the problems were, and how to correct them. Então todo processo foi adotado de acompanhamento dessa população por muitos anos. The population mas for many logicamente, years, mais uma and vez, né, assim, once o again, problema da hidrelétrica já tinha acabado e aí acaba o dinheiro. The power plant a hidrelétrica teve a licença de operação e a partir daí a gente não tem mais dinheiro para fazer esse tipo de monitoramento, que é um monitoramento caro, que because the power plant was shut down, and we no longer had funds from the company to carry on with the project, and that compromised nesse sentido. Então, aquilo que o Carlos falou de pensar onde a gente vai parar é muito importante, apesar de eu entender que projetos como esse que a gente implement projects is very important. Não sabe Now, muito I understand bem o que vai that acontecer. this type of project seria muito importante que a gente mantivesse permanentemente very algum unpredictable. tipo de monitoramento. Logicamente, of course, I understand então, that esses bichos que a gente it would be ideal to keep monitoring a gente these animals. marcava todos os animais que nasciam, These que a gente animals, they conseguia were tagged capturar, once they were e aí a born, gente capturou vários animais and we durante were todo able esse to período. capture several animals during the period, basically 10 years of monitoring and follow-up and telemetric monitoring of all animals that were born and that were accessible. Coletava material, isso foi So importante para entender capture como a them dinâmica and dessa collect população samples se formou. E o que a gente começou a ver how this depois de population certo was formed. tempo And da after a while, introdução, after reintroduction, foi que we saw nós that tínhamos então, nós conseguimos fazer com esse processo de captura, nós conseguimos fazer a were genealogia dos animais, to entendendo, draw por exemplo, aqui que dos 8 animal's animais family que foram tree, introduzidos foram understanding that 5 the animais em 98, introduced animals, mais 5 3 animals in animais 98 and 3 2001. animals in 2001. Desses 8 Out of animais these que foram 8 introduzidos, somente reintroduced 5 animals, deles only 5 of them contribuíram com a população. Os outros actually 3 aqui não contributed to the tiveram population. geneticamente, These não other estavam 3 geneticamente representados were nessa not população. genetically represented O in que the dá a ideia population, para a gente de which efeito fundador shows us depois de that there perda is a foundational effect genética and na then the loss população of genetic pós-reintrodução. material. E aí o que in the acontece population. foi que nessa população a gente começa a ter uma ampliação da população So what happened is that we started to a níveis um pouco acima do esperado. see the population grow above what we had expected. Era muitíssimo baixo. Se comparado com as The death populações rate was originais, very low compared to the original populations. entre 10 e 20%, We natural, had a 10 to 20% death rate aqui a gente tinha in índice the muito natural baixo, population, quase but here zero it was de very low, mortalidade dos almost animais. 0% of Pelo menos aqueles mortality acompanhados com in the animal, at radiometria. least the ones that E we isso monitored despertou with algum telemetrics. por que So esses animais não this vêm morrendo? raised Por the que eles question of morrem lá why they em didn't Porto die. Primavera, Why no do Paraná, they die in Porto e- Primavera, in Paraná, and O que está acontecendo aqui? in their natural habitat? Então, What is going on here? o predador, We asked que são as ourselves. onças pintadas So e their parda, né? predators A pintada that já não is existe the, mais nessa área, the mas a jaguars, parda existe. Mas a onça parda aparentemente não tinha mais habilidade. one of them still existed, but they didn't have grandes skills presas, to então hunt foi these complicado. animals. So this E outra was ponto difficult. que aí eu queria chamar bastante atenção foi quando a gente imaginou que And lá, quando as densidades aumentam, né, os bichos we se also adensam, saw that eles when começam a the morrer por density enfermidades. increases, São controladores they internos start da população. dying by Só que aqui disease nós não tínhamos or from trazido diseases. as These are enfermidades internal naturais do ser. controls. Então era However, um problema. here a gente we didn't tinha have the trazido natural animais que não pathogens tinham seus, of the years. seus parasitas So we naturais, brought animals that were e não selected tinham os with no controles, pathogens, os so there controladores internos da wasn't any internal Então a control população começou a in expandir. terms of disease. Até So que the então o population primeiro began to animal expand. morre,
until the first animal mas carrapato não próprio da espécie. Esses animais começaram a sair da área e tiveram contato com bovinos. E aí, com carrapatos de bovinos, trouxeram carrapatos de bovinos para a população, e aí a população começa então, a morrer. Ticks to the entire population, and they began to die que não era this internal control, deveria the ser ticks, o carrapato próprio do which cervo, is not a natural cause, because they usually suffer from the natural deer tick, not the bovine one. We are now monitoring this population. Depois aí dessas últimas capturas, nós paramos After de these capturar last animais, captures, e a gente vem we agora tentando stopped capturing animals, and now we are trying to estimate the population and tanto com helicóptero, agora mais recentemente with helicopters, and more de armadilhas fotográficas, onde a gente conseguiu estimar as populações, né? Então estimamos a densidade the population e deu uma densidade muito próxima. That gave us a density very similar to the aerial survey. So the camera traps, they work very well for this type of approach. And now with drones, there will be a new methodology to estimate these populations. Bom, mas o que aconteceu com essa população? Né? A população ela tem forte efeito fundador, né? E esse efeito fundador levou então a tem aqui uma perda alélica comparado da população reintroduzida em relação à população original. A população original tinha uma diversidade genética de 4,5 eléons por ló, e a população reintroduzida tinha 3,5 por ló. E conforme as gerações foram passando, por efeito de basicamente deriva, né? Você foi perdendo diversidade genética. Então, a população ela chegou a aproximadamente 20 e poucos indivíduos, e aí, então, você começa a ter essa perda massiva de diversidade genética. Né? Então, dentro dessa filosofia de como a gente vai abordar isso, a gente, então, fez um projeto onde a nossa proposta era nós não teríamos, nós temos uma população de sítio, mas nós não teríamos como introduzir um animal, reintroduzir um animal do cativeiro numa população já estabelecida em densidade limite. Esse animal não teria absolutamente nenhuma possibilidade de se adequar a essa população e de competir com essa população. Então, o que a gente propôs é fazer coletar embriões dos animais de cativeiro e colocar embriões nas fêmeas de galinha. Isso foi feito de uma maneira experimental. Wild animals, this was done experimentally. Eu vou mostrar um filme muito rápido, eu fiz uns cortes, 3 minutinhos só para nós just 3 minutes just for us to see that this was done, okay? Lá embaixo, uma fêmea tenta fugir, mas é contida. I'm going to try and translate this for you, but the audio is pretty poor, okay? So they've caught a female, she's healthy, ready to be the mother of, new animals, and she is going to be out until the end of the trip because she's been sedated, and she will live at the research center for a few days. The female is isolated with very minimum human contact. Observation through this little hole on the wall. Time to sleep again. 10 minutos depois, ela tomba. 10 minutes later, topples over, sedated, asleep, goes to the surgery room. These professionals, they follow the procedure. This is the first time in the world that this type of surgery is done on a marsh deer. Any mistake can risk everything, and then a week later the future mom is ready to go back to the wildlife. The trip takes an hour. Every 15 minutes they stop just to check on the passenger. 73 kilometers later, an hour on tarmac, a little bit on dirt roads. We now come to the point where we release the animal. She is confused, she's scared, and what do? Nothing.
the experience of decades of saving this fauna, they say that now you need patience little by little on her own. She regains her balance, and as part of her instinct, she moves away. And now will be without any interference back to living in the wild. Até lá, os pesquisadores vão Gestation takes 8 months. Until then, the researchers are going to monitor the animal at distance, and then when the baby is born, not him, the baby, or the other deers will know that this baby was generated away from there. There's new genetic load that it carries going to ensure the species survival. Quando eu comecei a trabalhar, eu achei que eu When I started working, I thought I'll never see this moment, but this is, you know, a great moment for us to get here and see the work of, you know, so many years being crowned to this possibility. We're not sure yet, but the possibilities are infinite. Essas imagens foram gravadas 2 meses depois da soltura. Veja como a fêmea está saudável. Ela corre livre pelo banhado. See how the female is healthy and running around in the grasslands. So this is a sign that the first part of the project was successful. Bom, gente, então essa é a proposta, né? Populações muito pequenas e áreas muito pequenas, nós vamos ter que manejar essa população intensamente. E não sei se a gente consegue ficar livre disso em monitoramento de longo prazo. Mas talvez um bicho nessa condição, monitorado, enfim, uma população super controlada, talvez seja melhor do que um animal empalhado no Museu de Nova York. Né? Então, assim, espero que esse processo continue. Algumas questões que eu acho que são abrangentes, né, que são pertinentes, a gente discutir de amanhã, né? Em muitas áreas onde a gente vai fazer processo de translocação, essas áreas já perderam essa espécie há muitos anos. E uma nova teia de espécies se formaram ali e estão equilibradas naquele ambiente. Introduzir uma espécie só ela, né? Porque não só aquela espécie pode ser perdida, outras espécies. Então, só ela não pode gerar um impacto grande na área. É uma questão a ser relevada. O processo, a gente conseguiu monitorar as áreas antes da reintrodução. Eu acho que o projeto que a gente teve aqui, isso foi bem interessante, né? As áreas têm sido bastante bem monitoradas, principalmente the areas were very well monitored, the sort of ecological interactions for us to understand the effect of these animals in this area after reintroduction. And then o Carlos abordou bem aí, eu achei bem interessante, né? Depois que todo esse processo, né, os holofotes se apagam, porque a soltura é sempre o grande momento, enquanto a gente está fazendo a liberação dos animais, esse é o grande momento, você tem mídia, você tem dinheiro, e quando esse dinheiro, quando esse processo acaba, né, esse dinheiro acaba, como a gente enfrenta esse monitoramento a longo prazo, né? Quando o foco de pesquisa, por exemplo, passa, os resultados de pesquisa passam a ser mais interessantes, porque você já fez aquelas pesquisas que precisavam, então já não tem mais tanto interesse científico, já não tem mais tanto interesse de mídia, já não tem mais tanto... E aí você, né, eu acho que o Carlos aí colocou bem como a gente pode sair desse processo de uma maneira bacana. Bom, era isso, eu agradeço aí a todos, I'd like to thank you for your attention, our colleagues, and we're now at your disposal for the questions. Obrigada, Barbante. Indeed. Thank you, Barbante. Bom, então fechando o nosso quarto bloco. A gente teve uma participação grande no chat do YouTube, mas eu queria saber de vocês. Tem perguntas, alguma contribuição no chat? Listen from you here. Do we have any questions? Does anyone want to ask a question? Fique à vontade. Please feel free to do so. Dica de Joe. Ok. Uma pergunta que é tipo mais geral.
question, which is qualidade para todo mundo que apresentou. Aimed at everyone who spoke, because what I have noticed is that in pretty much all presentations is that most reintroductions, they happen in private land or state land. It's rare for it to happen in federal sort of land, federal units. This is what I've noticed. There was one which Mauricio talked about, but why does this happen? Gostaria de saber de vocês que fizerem apresentação. I'd like to know, from you who have made the presentation, why do we not see more introduction in federal units? Okay, in your opinion, of course. Eu acho que muito mais não tem o suficiente de áreas federais, na verdade, em muitas partes do Sudeste, suficientemente integrado. É muito mais áreas estaduais. São Paulo, por exemplo, tem um monte de áreas estaduais, e aí muitas federais são APA. Por exemplo, a área do Nicoleão, se você fosse dizer, ok, é uma APA federal, mas ela só foi feita uma APA muitos anos depois do projeto ter começado. Então, na verdade, o motivador é a APA Nicoleão. Eu acho que é muito dessa oportunidade. Outra que as unidades de conservação integral, antes dos tempos, não permitiam introduções. Você não podia fazer manejo dentro delas, era de preservação. Então, algumas dessas de proteção integral eram meio de algumas. Mas hoje em dia já não tem mais. Hoje em dia, but this has changed, okay? Currently, that does not happen. So I think that this is a matter of opportunity. Eu acho também, Carlos, assim, que Carlos, I also think that vantagem essas reservas que são estaduais ou federais é o processo de longo prazo que você não vai perder, né? Em reservas privadas. A experiência que a gente tem é porque em algum momento o proprietário da reserva pode dizer, olha, eu não quero que vocês entrem mais aqui. E acabou o projeto. Isso é muito perigoso, um projeto de longo prazo, você tem alunos que entram na área para fazer monitoramento, e a pessoa que às vezes é o proprietário, às vezes vê aos olhos, pessoas entrando na propriedade dele. Então, a gente enfrentou alguns properties. Outros tipos de pesquisa, de captura de animais e marcação, onde a gente teve que interromper os projetos some projects sort of halfway through because the owner basically no longer liked the process. Eu acho que as áreas onde queremos fazer a introdução, só queremos repovoar, são as mesmas que estão fora, que não estão protegidas. To populate the areas which are outside of the protected areas, because protected areas are okay usually, right? Eu acho que o que você e o Barbante falaram é exatamente isso. I think what you and Barbante said is that really, no estado do Rio de Janeiro, as maiores são as estaduais, apesar do grupo da fauna fazer bastante reintrodução no Parque Nacional da Tijuca, como unidade federal, a gente reintroduziu Lacotia, Bugio, e vai reintroduzir Arara e reforço de Tranca-Ferro, mas no caso do mosaico Central Fluminense, a maior da conservação é do Estado. Só que entra a questão de manejo, não só da fauna, mas também de construção dos cercados de aclimatação. Então, a gente tem que, muitas vezes, cortar um pouco de árvore, fazer uma estrutura que é mais fácil fazer numa unidade particular do que numa unidade de proteção integral, seja do Estado ou federal. Só que o que o Barbante falou é muito importante. E a gente tentou fazer um trabalho com a régua, que é uma reserva particular, que apoia projetos de conservação, mas é uma área que é do lado do Parque Estadual dos Pesqueiros. Então a gente
As antas não ficam restritas, claro, eles não sabem onde começam, tapirs, they're not restricted. They don't know where conservation units start. Tem a garantia de que elas vão estar sempre, na verdade, na borda do parque ou dentro do parque. They're going to be within the park or around the sort of park limits, but this is, a state park, Thank you. Mais alguma coisa? Anybody else? Eu queria repassar os elogios, todas as apresentações foram muito elogiadas. E destacar aqui o Ronaldo mandou um abraço e agradeceu por fazer parte da história do Seivo. Tem algumas perguntas aqui então no YouTube, se alguém tiver alguma ponderação no chat, pode abrir a câmera também, fique à vontade, mas vou passar algumas coisas que apareceram aqui no YouTube. Fernando Passos, ele perguntou se lá nas Lauráceas eles já tinham registrado mais de 40 indivíduos de queixada nos bandos e como é que foi gestionada, como foi feito o manejo dessa situação de fazer soltura numa área que já tinha uma população residente. Do an introduction, in an area where we had a resident species already. Hello, Mariela. Vamos lá, o monitoramento que foi feito lá, Hi, Mariela. The monitoring that was done there, essa reintrodução agora, na verdade foi um reforço populacional. Então teve uma soltura que foi em 2018. Anterior a isso, todas as mostragens feitas mostraram que não havia queixado. Mas o Paulinho, você pode agregar aqui alguma coisa? Por favor, acho que você já pode ir para a seguinte, que vão na mesma questão genética, se você quiser que eu diga aqui. O que a gente pode falar é o seguinte, esse processo de queixados e lauráceas, ele foi um processo que teve start pelo órgão estadual de meio ambiente, e o criador onça pintada. Eu peguei esse barco já andando, e fui analisar as situações e tudo mais, então assim, já existia um processo de introdução de um grupo lá dentro, um tempo atrás. E quando a gente viu a situação, tinha algumas questões de afinamento entre o órgão ambiental e o criador desse processo, que o criador é quem está fazendo, vamos dizer assim, economicamente sustentando o projeto. Ecologicamente saber o que estava acontecendo, quais eram as diferenças, o que estava acontecendo e tentar equalizar a situação. E aí, nesse processo, a gente comecei a avaliar. O criador entrou com um processo de monitoramento por câmera trap lá desde 2016. Uma parte desses dados foi perdido por uma troca de responsável técnico, que acabou não repassando a informação. Mas, assim, a gente tem dados desde 2019 para agora, com mais de 260 mil horas de câmera trap, trabalhando na área core do parque. Na área core do parque, a gente só tem uma única observação de queixada, nesses anos, desde 2019 para cá, e é uma observação que a gente não consegue afirmar se aquele grupo que foi observado, que era um grupo relativamente pequeno, foi desse primeiro processo de soltura que aconteceu errado, porque teve uma fuga dentro do período da aclimatação. Então, nessa fuga, os animais ainda não estavam devidamente marcados, todos eles. Então, assim, o único registro que a gente tem desde 2019 para cá é esse único registro que a gente consegue criar. Os outros registros foram de pós-soltura de animais já devidamente identificados. Então, assim, na área core do parque não tinha uma população de queixada expressiva, não existiam grupos. O Fernando Passo comentou 40 animais, até queria perguntar depois para ele em algum momento aonde foi esse registro, porque nossos registros eles são incipientes. A gente entende que o processo é um reforço populacional e, mais do que tudo, acho que a apresentação do Barbante traz muito uma luz sobre isso. Não é um processo assim, vamos resolver o problema do queixada na região. Eu acho que é um projeto que tem um objetivo específico na minha cabeça, que é entender como fazer isso. Entender como fazer isso, a unidade de conservação se predispôs a isso. Qual é o tamanho de grupo? 30, 40, 60? Como que é o nível de monitoramento? Então, assim, essa área que a gente trabalhou, que não tinha população de queixada antes dos registros, a gente também não tinha registro de predadores, a onça pintada ela aparecia nos registros antes de chegar nos primeiros grupos de queixada
afetadas por aclimatação. E a onça parda aparecia, mas com menos frequência. Né? Então, assim, esses registros é o que a gente tem de informação. Né? Outras informações, eu sei que o Roberto comentou, que ele comentou comigo mesmo no passado, tem queixado em lauráceas. Né? A gente sabe que existe a presença residual desses testes lá, né? Mas eu não tinha nenhuma informação dessa, porque que tinha um grupo de 40 indivíduos, por exemplo, na região X, como o Fernando colocou ali. Né? Essa informação não chegou, nem para o próprio órgão ambiental. O órgão ambiental também não sabe disso, tanto que a iniciativa de colonização é do órgão ambiental do Estado. Né? Então, assim, quanto à questão gênica lá, o que a gente pode falar é o seguinte: o plantel original todo do criadouro é de animais provenientes do próprio estado do Paraná. Né? Tudo basicamente da bacia do Rio Iguaçu, né? Até onde a gente sabe, a população de Mata Atlântica é a população de Mata Atlântica. Né? Então, a gente não espera nenhum conflito gênico aí. Né? E eu não sei se está escapando mais alguma pergunta ali do chat. Só comentar como foi que se vocês observaram alguma coisa, fizeram algum trabalho prévio para reduzir o risco de caça. Sim, risco de caça. Então, lauráceas tem um histórico de caça e palmito importante em várias áreas do parque, mas não nessa área onde a gente trabalha. Essa área está muito no centro do parque, é a área onde a unidade de conservação tem presença constante, né? Os guarda-parques têm presença constante. E a gente não tem indícios nesses anos ali, desde 2016 para cá, que existe informação dos quebra-trevos que estão atrás do processo, os indícios de caça são muito poucos. Né? E a gente não tem registro de caça de grandes ungulados dentro dessa área. Tá? Então, assim, tem caça lauráceas? Tem muita caça na região norte do parque e algumas áreas do sul do parque, mas nessa área que a gente está trabalhando, não. Né? Então, assim, mas até isso, a pressão de caça, eu acho que a gente entender ela como um processo experimental, né? Porque, assim, tudo bem, a gente tem um harvest que a gente pode trabalhar. Né? Então, assim, a caça é a realidade na unidade de conservação. Né? E no nosso entendimento, é a realidade também que o queixada não é presente tanto quanto ele poderia ser presente na unidade de conservação. Né? Ele não está nem perto da densidade média que a gente espera de queixada na Mata Atlântica, apesar de que a qualidade do ambiente é extremamente boa. Então, a gente imagina que a perda toda da população de queixadas nessa unidade, ela é histórica pela pressão de caça no passado, na época de exploração de madeira. Então, eu entendo que é um processo experimental, sim, né? A unidade de conservação se propôs a isso, né? A gente sabe que não é trabalhando na área core do parque só que vai colonizar toda a população, mas eu acho que ele vai um processo experimental. Tanto o nosso monitoramento com rádio colar não deu certo, a gente quer partir para uma segunda iniciativa, né, negociar isso com o órgão ambiental e tentar entender como que a gente faria isso para ter um monitoramento que respondesse para a gente perguntas que ainda tem muitas perguntas para serem respondidas. Então, basicamente isso. Obrigada, Paulinho. Paulinho. Gente. Does anybody else have anything? Aqui do YouTube tem uma outra, Gonçalo. YouTube we have another. Priscila pergunta se você sabe informar qual distância que os bandos de queixada percorriam. Eu acho que ela se refere aos dados de colar lá em EMA. Traveled, I think she's talking maybe about the collar data. Isso vai variar, né, com cada bando. Então tem bandos que nem acessaram o parque, eles viviam numa área, até eu vou rapidinho aqui. Botar a tela aqui só disso. So I'm going to have use the screen now. Que aí dá para entender isso um pouquinho melhor. Estão vendo aí? Can you see it? Sim. Yes. Vou compartilhar. Vamos lá. Então você pega aqui, por exemplo, esses grupos daqui. Take these groups from here. Right? Esses grupos daqui, eles tiveram uma área de vida menor, em geral, né, do que, por exemplo, esses grupos aqui. Então esse aqui, verde aqui, mais claro, ficava o grosso do tempo aqui, subiam aqui esse Rio Formoso, utilizavam essas matas de galeria aqui, os rios, e voltava a descer até essa região do meio, que vai ser o cerrado mais, que é a mesma aqui embaixo, que é esse cerrado mais tipo savana, eles quase não acessavam, não selecionavam essa região, então era simplesmente trânsito, né? Aqui também esse rosa aqui
Aqui tem umas áreas boas de mata, transitavam para as áreas de mata do parque, através da cana-de-açúcar e voltavam aqui para as lavouras. Então, por exemplo, essa é a maior área de vida, esse rosa. Então, vai depender muito do que você está vendo. Então, aqui você pega a distância daqui para a área do parque, aqui está falando em 4, 5 quilômetros. Então, a princípio, poderia ser, esperaria que as queixadas andariam até o parque, só que o recurso está tudo aqui, em termos de uma reserva legal boa, água e alimento o ano inteiro. Então, por isso que esses indivíduos, até hoje, de 3 anos de monitoramento, nunca saíram dessa região. After 3 years of monitoring, they've not actually left this region at all. Okay, thank you, Gonçalo. Bom, gente, mais alguma coisa? Anything else? Muitos elogios. Todo mundo agradecendo as apresentações, a todos os palestrantes. Acho que a gente teve uma qualidade incrível aqui de todos os trabalhos. Bom, acho que dá para a gente caminhar para o final. A gente ainda tem 5 minutinhos, se alguém quiser dizer alguma coisa. Diga. Não, eu vendo... às vezes a gente pensa em translocações como uma coisa que é um fim. Na verdade, as translocações são só parte de um projeto de conservação maior. Elas são uma ferramenta, né? Então, a gente vê isso um pouco mais. E eu estou vendo as queixadas são super interessantes, porque eu penso que esse é um tipo de bicho que se você soltar em qualquer área que possa ter... elas terminarem em áreas humanas, né? E você tem que soltar em uma área onde tem os predadores, os predadores de topo de cadeia, né? Então, elas necessariamente têm que ser parte de uma questão combinada, né? Com outros projetos, só que abre oportunidades para fazer colaborações. Como a semana passada na Arquia, na verdade, a Arquia é um predador de topo de cadeia, então necessariamente qualquer projeto de conservação tem que ver outros projetos com suas pressas, né? We have, the harpy eagle, because they are top of the food chain sort of predator, but there's also a possibility for us to work with the harpy eagle, for example, raising the white-lipped peccaries, but for example, they're trying to reintroduce the harpy eagle in Paraná. Interessante. E meu último comentário que é essa questão do proprietários rurais, isso muda com o tempo. Na nossa área da bacia do Rio São João, há 25 anos atrás, tinha muitos proprietários que não queriam saber de corredores. Hoje tem outros que fazem, porque você vai construindo um tecido, um clima de conservação, e não está falando com outro. Claro que tem outro indivíduo, por exemplo, aquele proprietário que foi preso por casca, que acho que foi a gente que denunciou, não queria saber da gente. Mas a maioria dos proprietários querem. Então, é só a ideia, é só a questão de que você pode mudar o que acontece numa região através do tempo, com presença, com participação, tem chance, pelo menos onde nós trabalhamos, não sei. There is a good chance, well, at least where we work, we managed to do this. This, is what I had. Eu só esqueci de falar que todas as áreas do Cerrado que a gente está olhando como potenciais de translocação são para reintrodução. Então, nenhuma tem mais queixada, isso já há mais de 30, 40, 50 anos. E aproveitando a fala do Carlos, eu concordo plenamente essa questão das áreas agrícolas. A gente tem muito a trabalhar em propriedade agrícola no Brasil, tem muita área agrícola no Brasil, ou seja, reservas legais, aí vocês viram o mapa que eu coloquei, e a gente tem que ter esses bichos em tudo quanto é canto, né? Não é só em parques, não é só em áreas RPPNs, enfim. Tem que ter onça. Tem que ter onça, senão vai ter que caçar os bichos. Aqui não se fala muito disso, porque você faz esse tipo de manejo de fauna. Mas se nós temos um predador de topo de cadeia, então vai ter que, como os bisontes, vai ter que tirar alguns para os grupos locais utilizar. Have to remove some of them, such as the bison, Fragoso. Okay, Fragoso. Na realidade, todo mundo gosta de comer queixada.
peckers, so I don't think you're going to have any problems for predators in these areas, okay? So you can Uma coisa que quero perguntar para vocês, something that I'd like to ask you, será que translocação e deformação é a mesma coisa? E o que é a diferença entre essas elas? Pensando no que ele escutou because he's speaking very far away from the computer, just doing our best here. So I'd like to know what you think about this in general. Para mim, reformação é como uma meta, uma coisa que você quer fazer no futuro, mas que uma tática, uma estratégia. Uma reformação é onde você quer chegar em um processo de construir, você usa muitas translocações como mecanismo para você chegar a isso. Como eu vejo, para mim, caiu a reformação mais como uma meta, como eu quero para atingir algo que eu quero das florestas, né? Pelo menos como conceitualiza, não é, Maron? O que você acha? But in concept, for example, what do you think, Maron? Reformação é processo de longo exactly. Reintroduction is a long-term process with many reintroductions, because reintroduction is just one species that you want to reestablish their population in that specific site. For example, reformation is a sequence of reestablishing different species, such as the harp eagle, for example, in Paraná. So that you can reestablish the ecological interaction of both species, because there are some populations that are ecologically functional when we have this sort of magical number. Você tem que acompanhar ecossistema em geral. So this means that you have to monitor the general ecosystem, the overall ecosystem. Exato, você. Yes. O foco não é só na espécie que você reintroduziu, você translocou. O foco é no ecossistema como um todo. Translocated, but the overall ecosystem. Bom, então, gente, muito obrigada. Eu queria lembrar vocês que amanhã a gente continua os nossos trabalhos pela manhã. Peço para todo mundo abrir as câmeras. So I would like to ask everyone to turn on their cameras for a group photo. O que mais que eu tinha para falar? Eu tinha mais alguma coisa para falar. De amanhã, I was going to tell you something else. Yes, tomorrow, não vai ter transmissão pelo YouTube, there então won't be a gente no YouTube. YouTube amanhã a gente está com mão na massa, e aí a gente não vai transmitir esse trabalho. Working in closed quarters, estou muito grata pela presença de todo mundo. I'm very thankful for your presence, for your participation, and everyone say cheese. Mais um sorriso que a gente tem mais de uma One more página time, because we have gente several aqui. Pages with people's faces Vamos on lá? them. Cheese. Obrigada. Às vezes eu fico me sentindo um pouco esquisita falando isso para um computador. Sometimes it's weird telling a computer to say cheese. What time tomorrow, Mariela? 8:30 a.m. Yes. Você me Okay. ajuda aí? Tatiana, yes. 8:30 a.m. Brasília time. And tomorrow we'll be meeting on Teams. It is attached on the presentation that was sent to everyone. So if you have any question, you can write to us sobre as confirmações. Mas é um link para cada email addresses that não é um link único. E nesse link it's único que daí a gente faz a divisão dos grupos. Todo mundo vai se encontrar no mesmo momento de manhã. A Mari vai fazer uma introdução de qual será a nossa dinâmica, como que a gente vai trabalhar. E depois daí a gente vai ter a divisão dos grupos. Então começamos todos juntos. So we will be o pessoal do YouTube está perguntando como faz para participar. Amanhã não tem participação do YouTube. On YouTube is asking how they can participate, but they unfortunately tomorrow there won't be any participation from the public. So have a good night. Boa noite. Parabéns a todos. Night rest. And I'll see you